Mais um episódio. Mais um episódio com muita emoção. Mas eu posso te dizer uma coisa? Pode Esse é o dizer nosso sim. primeiro episódio. O primeiro com um mega hiper O patrocínio patrocínio veio. monster. A Peraí, publi peraí, chegou. peraí. Peraí, Abre, cadê? abre. Aqui, ó, pertinho, 3, pertinho. 2, 1 e... Para a sua vida mais enérgica, Monster. Ó, Eu vou beber já no... pra você que é noivo e noiva e não sabe, Monster é o vício de qualquer fornecedor de casamento. Então, assim, você quer agradar o seu fornecedor de casamento, eu sei que você já pagou o cachê, já pagou tudo, mas assim, compra uns engradadinhos de Monster. Fala pra assessoria, pro cerimonial, que aquilo é pro fotógrafo, pro vídeo, pro pessoal da banda, pra equipe de assessoria e cerimonial que vai ficar lá até o final. E você vai ver que aqui é um povo feliz, trabalhando, rindo daqui até lá. Então, assim, ó, hoje a gente começa essa parceria, essa pública Monster. Aqui a gente tá muito chique, muito obrigado ao Uberlândia Refrescos. E eles mandaram pra gente, ó, o Monster verdinho, de acordo com a nossa cor. E a gente já vai falar da nossa convidada, que também tá verdinho, que é a Maravilhosa. nossa cor. Então, sem mais delongas, quem é a nossa convidada? A nossa convidada de hoje, ela nada mais, nada menos, é uma assessora e tanto de casamento, aonde eu tive a honra de ter ela assessorando o meu próprio casamento. Então, Ju Guimarães, seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Ai, que delícia, que delícia. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz e honrada, né, de estar aqui falando um pouquinho, né, com os noivos e com as noivas, né, que vamos estar celebrando daqui a pouco algumas. A pessoa vê energética e fica muito doida. Ô, Ju, Até porque eu dormi 2 horas essa noite. para com isso, rapaz. É a vida de quem trabalha com evento. Ô, Ju, você é uma grande amiga, a gente se conhece aí. Pra quem não sabe, vou dar um spoiler aqui. A Ju é uma anfitriã de mão cheia, daquelas que fazem mesa posta e cafés, assim. Quem já teve a alegria de ser convidado para um café na casa dela sabe como ela e o Assis são 2 anfitriões, assim, de mão cheia. Mas a gente não tá aqui para falar como você é uma excelente anfitriã, mas sim como você é uma excelente assessora. Mas antes da gente começar nesse assunto de assessoria e cerimonial, eu quero saber quem é a Ju Guimarães no rolê do evento. Ju Guimarães. Antes disso, eu falei que eu ia improvisar, eu vou improvisar. Esse rapaz. Existe em alguns meios por aí, na área da luta, algumas técnicas. Essas técnicas são denominadas como golpes. Golpe. Então, a gente já vai começar, antes de saber quem é a Ju, antecipando que esse podcast é voltado para noivas e noivos que vão se casar. E hoje a gente vai entrar em um dos assuntos falando sobre, não MMA, muito menos Muay Thai, mas falando sobre golpes no casamento. É isso. O energético deixou ele muito... Eu tô aqui pensando, onde a gente vai chegar nesse assunto Então é aí? isso. Entendi. A gente tá rindo agora, mas daqui a pouco a coisa vai ficar séria. Então fiquem atentos porque esse podcast vai ser fogo. Como a assessoria te livra de golpe. Exatamente. É isso. Quem Mas é Ju Guimarães? Quem é Ju Guimarães? Quem é Ju Guimarães? Então, Ju Guimarães é uma pessoa que já está aí há alguns anos, né, no mercado de eventos. Não comecei diretamente com eventos, vim lá, né, de trás como professora, me formei em magistério e tudo mais. Porém, essa questão de eventos já estava um pouquinho no meu sangue, porque afinal de contas, gente, eu que organizei festa de formatura. Depois, quando eu me formei em ciências contábeis, também eu estava à frente da comissão. Então, acho que essa questão de festa estava aí no meu sangue e acabou colocando isso em prática. Mas a Ju é uma pessoa que, antes de ser a Ju é uma filha, irmã, esposa, mãe e avó. Literalmente apaixonada. E apaixonada pela vida. Sou uma pessoa que amo o que eu faço e tudo que Deus me deu, sempre fiz com muito amor. E a In Love, quando veio com esse nome, foi porque eu pensei, gente, eu queria algo diferente. O que que é? Paixão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, e a Ju é uma outra... O que eu falo muito, quem sou eu quando você pergunta em uma palavra? Eu sou uma pessoa muito justa. Eu gosto de ser justa. Então, eu acho que cerimonial encaixa aí essa palavrinha aí na Ju Guimarães. E já que você trouxe essa palavra, não estava combinado e o Gustavo já deu o spoiler, já vamos entrar logo no tema do nosso episódio. Porque quem assistiu o episódio anterior da Alessandra Guimarães sabe que a gente encerrou o episódio falando sobre os tais golpes que acontecem no mercado de casamento. E sempre isso vai parar na justiça, vai parar na televisão. E Ju, não tem como fazer uma pergunta mais direta. Como é que a assessoria pode ajudar o casal a não cair em golpes?
Então, essa questão de golpe é algo que você não prevê. Infelizmente, você nunca sabe. Porque o profissional, chamado profissional, né, que isso a gente não chamaria, é uma pessoa que às vezes ele já está um pouquinho predestinado a fazer isso de uma forma que o cliente chega até ele é sempre muito cativo, muito atencioso e aquela coisa toda, ele mostra um mundo muito bonito e fácil. E isso às vezes encanta. E quando isso é muito fácil, quando faz assim, encantar no sentido de que financeiramente você não vai gastar, infelizmente pode ser que você tenha uma surpresa. Pode ser através de um golpe, de um fornecedor que arcou com tudo, contratou-se todo o serviço através dele, ou aquele fornecedor que parcialmente vendeu um serviço muito abaixo do mercado e isso ele não consiga honrar lá na frente. E aí é onde pode ser que acontece. Então, como que você pode evitar? Talvez, né, se você conseguir e tiver a boa intenção, quando contratado um profissional que é uma assessoria, ele vai te ajudar. Por quê? Tá livre? A gente nunca sabe. Porém, quando você tem um profissional, muitas das vezes esse profissional conhece o mercado de trabalho. Ele sabe da índole de alguns profissionais. Porque, gente, o assessor que faz a assessoria e o cerimonial, porque aqui, como vocês sabem, nós fazemos esses dois papéis. Grandes cidades, capitais, geralmente o assessor com o cerimonial, eles são separados, né, essas duas funções. Como nós aqui fazemos, nós conhecemos todos os fornecedores do começo ao fim de um evento. Então, às vezes a pessoa fala para a amiga, nossa, contrata fulano, gostei demais, nosso preço dela é muito bom. Ela conhece ele como fornecedor ali de execução. Mas o cerimonial que acompanhou toda a trajetória sabe passo a passo como que aquele fornecedor é. Qual é o trabalho que aquele fornecedor dá. Esses fornecedores que não gostam de atender muito os clientes muito próximo ao evento, porque, eu não tenho tempo, eu estou viajando, eu tenho muito evento. Cuidado, porque assim, você tem que ter muito evento, mas você precisa ter aquele tempo ali para aquele cliente. Porque quando você vai tratar de, vou checar minha decoração, ele nunca tem tempo, ele nunca pode. Vou checar o meu cardápio, ele nunca tem tempo, ele nunca pode. Eu queria ver isso, ele nunca pode, ele nunca tem tempo. Às vezes não tem tempo nem para mandar até o contrato. Não, aí eu te pergunto, como que ele vendeu o serviço dele se ele nunca tem esse tempo? Ô Ju, uma questão também que eu acho muito importante é porque as pessoas às vezes acham, né, que tipo, eu vou fechar tudo com um fornecedor só, vou resolver minha vida. Ou não. Aí tem um outro ponto de vista de outras noivas. Eu vou fechar tudo com um fornecedor só, mas e se ele me der um golpe? Assim, existe N profissionais que fazem esse trabalho de maneira geral, completa. E aqui em Uberlândia temos vários profissionais e no Brasil todo também conheço vários locais, principalmente São Paulo tem essa metodologia. Mas qual a orientação que você daria assim, para essa noiva, para esse noivo que está em busca de, eu tenho esse medo de fechar com todo mundo, não, eu prefiro fechar individual. O que você orienta assim, esses casais de maneira geral? Tá. O que acontece? Em Uberlândia nós temos empresas capacitadas para fazer evento assim, que você vai lá, você contrata o espaço, o salão, o buffet, a decoração. Aliás, o espaço com o local é o mesmo, mas a gente quando se trata ali de cerimônia religiosa e recepção no mesmo local. O buffet, a decoração, né, o som, é legal. Às vezes tem um cerimonial junto, então você tem umas empresas capacitadas para isso. Aí, de repente, chega um profissional, vou me citar, tá, nesse exemplo, a Ju Cerimonial agora começou a fazer tudo. A Ju começou a fechar todos os pacotes, então a Ju tá fazendo buffet, tá fazendo decoração, tá fazendo cerimonial, tá fazendo doce. Peraí, né? E aí é aquilo, gente, aí eu começo a querer ganhar mercado, começo a colocar um valor muito abaixo para poder realmente pegar aquele cliente. E será que eu vou dar conta de assumir isso daqui a um ano? Porque tudo é feito a longo prazo, né? Então, o que pode acontecer? Essa desvalorização e eu não dar conta de entregar, eu não vou conseguir entregar. E aí, quando eu não consigo entregar, o que eu vou fazer? Gente, eu vou ter que tirar o meu de campo. E aí é onde você prejudica várias pessoas. É interessante porque quando a gente olha para o mercado,
E esse é um assunto delicado que eu acredito que as pessoas não abordam de uma forma muito direta, e eu acredito que o podcast é um espaço para isso. Porque sempre que sai um golpe, todo mundo fica muito empático com a questão dos noivos ali que foram golpeados e tudo mais, e ninguém fala no assunto, né? Mas, por exemplo, quando você fecha um pacote numa dessas empresas grandes que a Ju citou, você vê que a empresa tem uma estrutura física muito robusta e um corpo de funcionários muito grande. Quando você vai falar de buffet, você fala com um profissional. Quando você vai falar de decoração, você fala com outro profissional. Tem alguém fazendo a gestão do seu atendimento. Você vê que a empresa tem um espaço físico dela ali, que é um patrimônio, né, dela. Enfim, você vê essa robustez muito grande. E aí você percebe que essas empresas têm estrutura para oferecer aquilo ali. E aí, de repente, você vê aqueles profissionais que mal tem um local de atendimento, Sim. né? Que mal tem um espaço e que de repente saem aí vendendo, terceirizando, relocando, que não sei o quê. E a gente vê casais empenhando confiança nesses profissionais. Eu sei, Ju, que ninguém conta, vou dar o golpe o mês que vem. Sim. Mas a gente tem uns indícios aí. A gente que é do mercado, né? Vou falar rasgado aqui. Teve um sujeito aí que deu um golpe, sumiu aí com um monte de dinheiro. Eu tinha ido feito uma cerimônia numa festa que ele fez 6 meses antes, em 2, na verdade, em que ele entregou, assim, em condições precárias. Então, assim, a pessoa dá alguns sinais. Não conta, mas a gente que é do mercado, a gente vai sentindo. Me diz, pra você, de acordo com a sua experiência, quais são os principais sinais que a gente tem que abrir o olho porque aquela pessoa ali tá propensa ao golpe? A gente tem alguns aí que, entre eles, eu cito muito. Primeiro, antes da gente falar nesse sinal propenso, é aquela questão. Eu recebo clientes, às vezes, me perguntam assim, o valor do seu orçamento, e aí geralmente eu procuro com que eu não passe valor e que eles venham até mim, que a gente converse e tudo Você mais. gosta do atendimento, assim, presencial? Eu gosto de atendimento, só que tem tido dificuldade, porque as pessoas têm, assim, relutado muito, porque depois da pandemia, por ter a oportunidade de fazer online, ou então só pedir orçamento, nem sempre ela quer ir presencial. Mas eu gosto de receber, gosto de ter um mimozinho lá, mas são essas coisas. A gente está falando muito sobre o reeducar também, né? Reeducar as pessoas a saberem que o presencial é importante, e que a gente tem que ser o tete-a-tete. O contato, mas as pessoas, né? às vezes tiveram meio que medo, né? No meio dessa pandemia, tá tudo bem. Mas é importante noivas ter esse tete-a-tete. A gente fala aqui, Ju, a gente tá te cortando, mas é porque a gente fala aqui que... A gente esquece que é sobre o convidado. Mas é porque a gente fala aqui, a gente falou isso muito assim, se os noivos soubessem o quanto cada reunião é uma mini consultoria... Sim, é uma consultoria. Eles aproveitariam essas reuniões gratuita. assim... gratuita. Sim. Né? Porque, né? E aí, às vezes, as pessoas desperdiçam mandando aquela mensagem no WhatsApp. Oi, qual é o seu preço? Isso, aí o que eu pergunto? Aí muitas das vezes eu pergunto para a noiva, porque eu tenho um formulário, tenho uma forma ali de chegar até o cliente. Então eu pergunto para ele. Então o cliente, muitas das vezes, eu falo cliente porque como eu trabalho também, não só com noivas, mas também com debutante, então assim, um cliente mais direcionado a noivas, o que acontece? Muitas das vezes aí eu pergunto o que eles estão dispostos, né, a investir naquele evento. E muitas das vezes eles, eu não quero gastar, é um direito deles. Só que aí eu vou perguntando um pouquinho o estilo do casal. Então, quando eu pergunto o estilo, eu já imagino, nossa, tal lugar ficaria legal, tal lugar ficaria legal, tal lugar. Então, assim, você já tem mais ou menos qual que é o esboço ali, qual que seria o fornecedor que seria interessante para o gosto daquele casal. E aí, quando você fala, olha, você vai gastar uma média de 50 mil reais para fazer uma festa. Nossa, é muito caro, eu não quero gastar isso. E aí vem aquela questão, aí depois, não vou lá na Ju não, porque a Ju falou pra mim que ela vou gastar 50 mil, não vou. E ela acaba indo num outro fornecedor que vai gastar 35 mil, supomos, tá, gente? Muitas das vezes não vai ficar nos 35, lá na frente vai ficar mais. Não que ela não gostasse, eu só quero dizer que não adianta eu oferecer aquilo que fica menor e eu sabendo que lá na frente vai ultrapassar. E o cliente ia falar assim pra mim, eu fechei porque ela falou pra mim que eu ia gastar só isso. E eu já tô gastando quase 40, 45 mil. Então, sempre é. E é a questão dos indícios de golpe, muitas das vezes. É você querer mostrar algo, você querer oferecer algo que você sabe que o mercado não é aquilo ali, para poder fazer graça, vamos falar assim. Porque em alguma situação
o fornecedor acaba pagando para trabalhar, gente. Essa que é a questão. Não, quando ele vai trabalhar, então, né? se você acha que você está fazendo um bom negócio, você realmente está fazendo bem feito. E aí, quando você se vê ali num funil, que você vê que o negócio não está dando certo, infelizmente você anoitece e não amanhece. Então, é muito importante a gente ver essa questão. Fornecedor na semana do evento, quando ele não costuma atender as noivas, a gente que já está, né, acostumada aí, a noiva entra em desespero. Eu chamei fulano e fulano não falou comigo. Eu chamei ciclano, aí eu tenho que lá falar, pelo amor de Deus, atende a pessoa aí que a pessoa está achando que você desapareceu, que você sumiu. Então, não deixa de dar satisfação para o cliente. Não deixa de dar o seu retorno, né? Porque isso também fica mal. Então, é muito importante de entender quem é o profissional que você está contratando, o que ele pede para você, essa questão... vou te fazer uma proposta ótima, pague à vista. Gente, não pague à vista. Por quê? Você pode contratar, vocês falando aí aquela questão de contratar todos os profissionais no mesmo lugar. É possível você contratar um buffet com decoração, porque hoje quem trabalha com buffet e decoração, muitas das vezes ele consegue te dar um valor melhor, um desconto ali na decoração, mas ele não consegue no buffet. O buffet ele precisa de comprar, né, os insumos e tudo mais. Então, mas ele consegue ali numa decoração, numa peça que ele tem, ele pode estar colocando para você. Então, o decorador com buffet legal, às vezes um cerimonial. Fotografia e filmagem. Fotografia e filmagem, eu acho que como pacote, realmente, eu acho que eles casam, né? Eles têm, né, essa percepção. Mas quando você fala, então eu vou dar também, tem um cerimonial junto, ou assessoria, aí é aquela história. Tá, mas o que esse cerimonial vai fazer? Com certeza ele vai trabalhar com você no dia, mas ele não vai te dar aquele respaldo anteriormente. Aquela estrutura consultiva, porque foi só aquele pacote ali. Beleza. Mas aí, quando você começa, nossa, eu já fechei um salão, então agora eu tenho salão, eu tenho buffet, eu tenho decoração, eu tenho isso, eu tenho docinho, que até é isso, essa questão de doce. Acho que doce é muito pessoal. Doce a pessoa tem que ir, tem que degustar, ver se ela gosta, se ela não gosta, sabe? Porque senão você começa a entrar também no universo do outro. Porque quando você faz isso também, você entra no universo do outro. Então, eu acho que cada um tem o seu papel. E, assim, o assessor, ele eu quero deixar bem claro, tudo isso. Né, que eu não estou falando para não fechar pacotes onde a pessoa oferece local, buffet, decoração, tá? Não estou falando isso. Eu só estou realmente perguntando para trazermos orientação, porque, por exemplo, nós trabalhamos com fotografia e filmagem, mas a noiva e o noivo, eles podem optar por só foto ou só filmagem. Tá tudo bem. Mas alguns locais não permitem isso. Então, mas eles não permitem que o buffet entre nesse local. Gente, não é por conta disso que eles vão te dar um golpe. Então, eu quero deixar bem claro. Porque senão daqui a pouco vai achar que nós já estamos assim, né? Colocando o mercado todo. Não é isso. Não, então a gente está deixando assim bem pingo nos is mesmo, para deixar claro. Eu gosto de ser o polêmico, digamos assim. Então, vamos desenhar aqui para quem não estiver entendendo. Gente, é muito diferente de você ir numa empresa grande, com estrutura, com números de funcionários, com aparato tecnológico, que você vai naquela empresa e você fala assim, isso daqui para falir leva um tempo, digamos assim, né? E mesmo que aconteça alguma coisa, olha, isso daqui tudo pode ser garantia, digamos assim. Você olha, você vê, você chega no escritório da empresa, você lida com 1, 2, 3 funcionários. Isso é uma estrutura muito diferente, porque assim, vamos falar escrachado aqui, porque a gente tem dó. Gente, o modus operandi é sempre o mesmo. Quando acontece o golpe, é um profissional, pessoa física, bem dizer, que o nome dele se mistura com o nome da empresa, e de repente aquela uma pessoa que você lida com ele para tudo, porque normalmente essa pessoa oferece tudo, ele vai te dar decoração com acervo de mobiliário, o buffet com garçom, com o cerimonial, que vai ser uma equipe que não sei o que... Gente, isso assim... Essa uma pessoa que você está lidando com aquela, é igual a Ju citou, né? Se de repente a Ju aqui de repente fala assim, vou oferecer tudo, né? Então, essa uma pessoa, cuidado, qual que é a garantia que essa pessoa vai estar te dando? E outra coisa que a Ju foi muito elegante, porque a Ju é muito elegante, ela pincelou aqui. Gente, existe modos de pagamento. Então, a pessoa te mandou a proposta, tá ali. A opção à vista, tá ali. É mais uma opção listada, né? E você vê que não tem uma discrepância tão grande. Às vezes, o à vista... 5%. 5, 8...
10% para você pagar à vista, mas o fornecedor nem está insistindo com você. Agora eu vou te dizer uma coisa, aquele fornecedor que do nada insiste para você pagar à vista ou para você fazer aportes financeiros do tipo, olha, se você antecipar a parcela, eu te dou 10% de desconto. Saiba, aquela pessoa tá fazendo capital de giro, tá usando o seu dinheiro para financiar o evento da semana e quando chegar na semana do seu casamento, não sei se essa pessoa vai ter dinheiro para executar o seu casamento. Assim, tá desenhado? Tá desenhado. Claro. E muito claro, porque assim, isso é má gestão. E a gente está falando realmente de má gestão de empresas. Aquela pessoa está esperando vender naquele mês para ir suprindo e virando aquela bola de neve. E se a pessoa não vende? E se entra uma pandemia? Então, até que ponto vamos? E se a flor fica mais cara? Exatamente. Eu até anotei uma observação sobre esquecimento. Recentemente eu ouvi de um amigo, um colega de profissão, de que as pessoas esquecem muito fácil. Ah, isso é fato, né? Cara, os próprios fornecedores de casamento queimam o mercado de casamento. Quantas pessoas já deram golpes há 1 ano atrás, ou há 5 anos atrás, ou até pouco mais que isso, e hoje estão no mercado com um nome diferente, com um nome, sobrenome e não sei o que lá, fulano de tal, e tudo isso acaba sendo interferido no processo final. Então, lembre-se sempre, gente, de realmente buscar a fundo relatos, porque cerimoniais já deram golpes, decoradores já deram golpes, fotógrafos já deram golpes, celebrante eu não sei, mas enfim, pode ser que sim, eu não estou me recordando. Tudo isso que eu estou listando é fato real. E algumas pessoas ainda estão de cara lavadas, executando outros possíveis golpes. Não estou falando que essa pessoa errou uma vez e vai errar novamente, não. Mas pode ser que ela esteja planejando ou arquitetando um novo golpe. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Recentemente teve, eu falo rasgado, teve uma pessoa em Uberlândia, dá vontade de falar o nome, mas eu não vou falar. Não cite. Eu não quero entrar assessoria jurídica acabou de falar para não citar nomes. Então, assim, dá vontade de falar, mas essa pessoa, ela deu um golpe muito grande em várias pessoas, assim, no casamento, parou de ir, fazia tudo, realmente fato, fazia, não fazia. E passou-se pouco tempo, ela estava com outro nome, já vendendo de novo. E fato real, comprovado. Eu tenho 2 noivas que uma foi o golpe e a outra noiva pedindo orçamento pouco tempo depois ficar, calma aí. Então eu fico frustrado porque os fornecedores acabam estragando o nosso mercado de casamento. Então quando uma noiva vem e fala, eu quero fechar o casamento para daqui, agora é meu podcast. Quando a noiva fala assim, eu quero fechar para daqui 1 ano, 1 ano e meio, era normal antes da pandemia, era normal antes dos golpes. A noiva confiava. Não que ela não confie hoje, mas hoje ela tem um receio em relação a isso. Sim. Pô, será que esse cara vai estar vivo? Será que essa empresa vai estar viva? Quem que vai suprir a necessidade? Então tem toda essa questão, né, Ju? E as pessoas têm que ser orientadas e abrir a mente e os olhos para isso. Precisa de abrir a mente. Só que, infelizmente, é o que nós estamos falando. Ainda assim, por conta de bons valores, as pessoas acham que gente, tem a mágica. Ju é muito educada. Sabe? A Ju me vem com bons valores. Agora eu vou falar rasgado. É o seguinte, a pessoa foi lá, fez orçamento em 4 buffets, os 4 buffets passaram uma média de orçamento de 10 mil, tô valores hipotéticos aqui. Aí a pessoa vai num 5º elemento que fala, não, eu consigo entregar essa festa para você com 5 mil. A pessoa sai rindo daqui, achei um bom valor. Achei um bom valor. Querido, querida, você não achou um bom valor, você achou um golpe. Essa é a verdade. Então, assim, não existe almoço grátis. O preço do arroz é o mesmo para todo mundo. Para todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, se a Ju foi muito educada, de bons valores. Não ache você que, encontrei aquela economia maravilhosa. Pode ser que você não seja a noiva golpeada ou noivo golpeado. Mas na próxima semana, talvez na outra, se ele não vender um evento para gerar fluxo de caixa. Você vai acumulando isso. Então, assim, não existe. Numa mesma linha de qualidade, os valores vão variar 10%, 5%. Achou alguém que está fazendo 50%? Alguma coisa está de errado. É cilada, Bino. É cilada. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. Eu acho que a noiva, né, o cliente, quando procura uma assessora, muitas das vezes, ela acaba também fechando tudo e deixa o assessor não, que ele já deixa de ser um assessor, e sim um cerimonial para ser contratado mais lá à frente, né? E aí, quando contrata lá na frente, já está tudo pronto. E aí, muitas das vezes, quando você contrata um profissional só para o dia do evento, que é outro fato, né? Quando fala assim, Ju, você faz? Eu vou ser muito sincera. Hoje eu posso falar que eu faço. Por que hoje eu falo que eu faço? Porque já me ocorreu nesse tempo todo que
Cheguei a ter clientes com 1 semana de acontecer o evento, trocou o profissional e me contratou. E eu tive que dar conta em 1 semana. De organizar tudo, de ver contrato, ver o que tinha, o que não tinha, como é que ficava, fazer ensaio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ou seja, né, posso fazer um evento aí. Mas é aquilo que vira uma regra, né? Tem as exceções, mas vira uma regra. Não gosto. Porque você não tem como ir acompanhando, você acaba perdendo isso. Você perde todo o controle, né? Porque de última hora vai resolver eu falar para a noiva que aí tá, ela contratou uma filmagem, mas aí não tem telão. Às vezes ela acha que tinha o telão. Achou que a responsabilidade era do fotógrafo. Sim. Achou que a responsabilidade era de fulano. E não tem. Então, quando você tem e acompanha isso, você já fala. E já tem aquela questão, não, eu não contratei mesmo, eu não quis. Ou então, nossa, mas eu achei que tivesse contratado no pacote, né? Nós temos muito um caso aí, aproveitando o gancho aqui, de eu não sei como que está o contrato do Gustavo, mas muitas das vezes hoje tem fotógrafo que não tem a cerimônia do civil. Incluso. Não tem. Aí a noiva, de repente, acha que tem civil. Aí, de repente, ela vai casar, acha que o fotógrafo vai. O fotógrafo não vai, porque não tem, não foi contratado. Por quê? E eu já coloquei também no meu Instagram. Noivas, noivos, cliente, não lê contrato. Pessoal, aprendam a ler os contratos. Principalmente se você não tiver uma assessoria, porque a assessoria, eu leio os contratos. Inclusive, tem aqui, né, um material aqui. O dossiê da Ju. O dossiê, é o dossiê. Vai vir pesado esse aí. Que junto com o dossiê tem lá o que tem, o que não tem, para me lembrar de perguntar para a noiva, porque eu não sei se tem ou não tem. Então, eu preciso entender. E se eu fui contratada na semana, pensa a noiva ter que me passar todo o serviço dela, que ela fechou durante 6 meses, 1 ano aí, num dia. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer uma reunião? De que forma que vai ser isso? Então, a noiva precisa de entender que não existe o cerimonial do dia. Pode vender para ela o cerimonial do dia, chegar só no dia para fazer, mas não tem isso. Existe ali, pelo menos, um preparatório para que esse cerimonial seja executado no dia. Ô Ju, e aí você trouxe uma coisa que eu vou dizer com as minhas palavras, que eu acredito que é o grande pulo do gato da assessoria. Porque concordo muito com o que você disse, mas vou dizer de uma forma diferente. As pessoas não leem contratos, ok, mas mesmo os que leem não sabem ler o contrato. Porque não é uma questão de ler em português, palavra atrás de palavra, mas o grande pulo do gato da assessoria, Gustavo, Ju, que eu acho que é um negócio, por exemplo, o casal quando assina um contrato, ele não sabe a lateralidade, o que tem do lado. Então a pessoa vai lá, por exemplo, na Cecília Mashkevich, e contrata os doces. Ah, contratei os doces. Aí vem a assessoria e fala, então, e a forminha? E quem vai colocar os doces? No contrato, é a equipe da Cecília que vai montar? É a equipe de decoração? Porque a pessoa assinou o contrato da decoração e não se atentou que precisava ver quem ia montar o doce. Sim. Né? A pessoa contratou o som da festa, mas não sabe que o som da cerimônia é a parte. Separado. É separado. Então, na verdade, eu acredito... Contratou a banda e aí tem o rider técnico, que são outras coisas. Então, assim, eu acredito que o grande pulo do gato da assessoria é essa coisa de levar o casal a enxergar coisas que eles não conseguem enxergar por si só. Porque a pessoa lê o contrato ali, né? Então fala assim, tô assinando um contrato com o Gustavo, mas tem... Aí, por exemplo, assinou o contrato com o Gustavo, que não prevê semi-day, Sim. E contrata um telão para projetar o semi-day. Que não tem. Porque viu, às vezes, num casamento que a gente fez. Sim. E aí a pessoa não sacou que precisava contratar o semi-day com você para fazer sentido a contratação do telão. Então, aí é o grande pulo do gato do cerimonial e que vários casais insistem em não contratar a assessoria, mas que eu acredito que é o grande valor. Do meu ponto de vista, a assessoria ela se torna barata por ajudar o casal a não ter gastos desnecessários ou não precisos, né? Digamos assim, tem gente que contrata uma coisa que não vai utilizar, ou contrata errado e tem que recontratar. Justamente. E isso é super importante, é verdade, porque quando o noivo, né, a noiva contrata ali um serviço
e que não tem, por exemplo, igual você está falando, muitas das vezes já aconteceu de contratar uma coisa e não ter outra, e você fala, peraí, mas você não contratou, né, isso? Como que a gente vai fazer? Foi o que aconteceu sábado passado, que eu cheguei para minha cliente e falei, olha, você contratou o filmmaker, mas e o telão? Como é que ficou? E o painel? Porque hoje a gente não existe mais telão, tá, gente? Hoje é painel de LED. Por favor. Né? É painel de LED. Dá um efeito muito Valoriza. bonito, dá um efeito muito legal. Ela falou, não, Ju, a gente não vai contratar mais. Beleza. Super entendo. Mas, às vezes, ali podia, né, ter passado alguma coisa que estava muito bonita, né? O pré-wedding deles, alguma coisa assim. E aproveitando isso, quando a pessoa, né, não sabe o que tem que fazer ou não, é a visita técnica. Quando eu iniciei com o cerimonial, com assessoria lá atrás, gente, eu comecei a fazer visita técnica, muita gente não entendia. Para que a gente vai fazer visita técnica? Gente, é para a gente ver se fica assim, se fica assado, onde que vai estar a sua mesa do bolo, de que forma que você vai entrar, onde que você vai descer, e como que funciona isso. E até hoje ainda eu tenho pessoas que falam assim, não, eu faço muito evento lá naquele lugar, eu não preciso, eu já sei onde fica a mesa do bolo, eu já sei onde fica isso, onde fica aquilo. Então, no meu contrato hoje já tem, gente, eu não me responsabilizo pelo fornecedor, que eu acho necessário estar em visita técnica, se ele não for. Quem você acha necessário estar nessa visita? As pessoas que eu vejo super importantes são as que detêm do espaço físico. Quem que detém de um espaço físico? Buffet, que ele precisa de me falar a questão do tamanho de um aparador que vai ser utilizado. O decorador, fundamental. O DJ, para ele falar para nós sobre tamanho ali, o espaço, questão de pista de dança. E eu gostaria, mas é muito, muito, muito difícil, eu não convido. Mas quem aqui estiver assistindo e achar super importante, seja bem-vindo. Fotógrafo, porque você sabe muito bem que no seu casamento nós tivemos na chácara por algumas vezes para a gente ver a questão de sol, que isso eu já faço há muito tempo, eu sempre pergunto a questão do sol. E o sol porque muda eu sei de que mês a mês, né? atrapalha demais. Então, essas pessoas são importantes. E o bar temático, quando a gente sabe ali, né, se é do buffet ou não, como que fica, qual que é o tamanho. Porque hoje nós temos salões que está lá escrito, cabe 300 pessoas. Mas a hora que você coloca uma mesa de bolo, que você coloca aparador de buffet, que você coloca a pista de dança, que você coloca isso, não cabe nada. Quando a gente foi fazer o nosso casamento, a Ju falou, desse jeito aqui não vai funcionar. Eu, lógico que vai, é ali a placa dos bombeiros. E a Ju, não, vamos bem cá, Gustavo. Porque eu me respeitei a me colocar no meu lugar, no meu papel de noivo, porque fotografia e filmagem eu entendo. Mas a assessora de casamento é ela. Por isso que a gente teve. Então, assim, quando a gente foi casar, a gente ouviu muito bem ela. Ó, isso aqui quando montar, isso aqui quando montar, isso aqui... Aí eu, tá. Então, se coloquem noivos nos seus lugares, porque, de fato, isso faz muita, muita diferença. Questão, né, da logística ali que pode funcionar dentro de um espaço, tudo isso, saída de garçons, entrada de banheiro. Então, isso faz diferença, isso é muito importante. E nem todo mundo leva isso em consideração. Então, para fazer visita técnica, eu gosto muito desses profissionais para estarem presentes, porque faz toda a diferença. Mas, às vezes, tem uns que deixam a desejar, né? Então, o que é isso? Aí eu falo, meu Deus. Eu quero ver papéis. Antes da gente entrar no dossiê da Ju explicar... Gente, vocês querem ver o dossiê? Eu falo assim que... Vou soltar um assunto polêmico aqui. Às vezes montam algumas decorações de altares pra gente celebrar, que a minha vontade era, de modo muito amistoso, chamar a pessoa que cuida da decoração e eu falar assim, vem cá, vê se funciona. Vê se isso daqui na prática funciona, roda, sabe? Porque, enfim, é só um desabafo aqui, porque tem alguns altares que não rodam, a gente não consegue sair, a gente não consegue entrar, a gente não consegue aproximar. É lindo, e esteticamente é maravilhoso. Mas a hora que você coloca um celebrante, 4 pais, 2 casais de noivo, um vestido redondo, videomaker, fotógrafo, mais o trânsito que não circula. Mas eu falo muito assim, a minha experiência, né, de mercado, ela é muito grande, gente. Vem aí desde 2009, quando eu abri meu CNPJ, foi em 2009, com locação de vestidos de festa. Então, até vestido de noiva, essas coisas, assim, eu entendo um pouquinho. Ju, então por que você saiu da área? Não sou estilista, tal, né? Então, não costuro, eu sou palpiteira. Então, até algumas coisas a gente sabe o que é legal, o que não é. Mas eu vivi e vivenciei muita coisa e fui, né, meio que aperfeiçoando
nesse mercado. Porque tem coisa, gente, que é muito lindo. É muito lindo. Existem decorações maravilhosas, mas funcionalidade nem sempre tem. Então, é muito complicado. Sabe? Precisa de ser funcional para tudo, para garçom, sabe, para buffet, para o casal, para os convidados, em relação a receber o convidado, como receber, de que forma receber, que é uma das minhas preocupações que eu tenho também, porque o evento ele não é feito só do casal e nem dos nossos parceiros, e sim das pessoas que estão ali como convidadas. Isso é muito, muito importante. Ô Ju, e dessa sua fala, eu já consigo perceber uma outra característica do golpista, que foi uma coisa que a Alessandra, que é do episódio anterior, ela virou e falou assim, não, gente, eu vou sair daqui com a má fama, que vocês estão me chamando de chata. Mas... Concordo. Você concorda que ela é chata? Não. Concordo que todo mundo acha que a gente é chato quando você começa a pontuar certas coisas e pensa assim, não, gente, não. Mas profissional mas chato, eu vou, não mas é? eu vou, Já. eu vou. E eu defendo Do quê? que ela não é chata, ela é exigente. É igual Não, a... ela é chata, sim, do jeito Exigente, que, isso mesmo, exigente. do jeito que a gente fala aqui. Mas sabe por quê? Porque eu acredito que essa é uma outra característica de quem vai dar o golpe. Tô juntando com uma coisa que você disse lá no começo. A pessoa que vai dar o golpe, ela só te vende facilidades. É tudo fácil, não precisa de visita técnica, vai funcionar, eu conheço, fica e que calmo. não sei o quê. Aí, gente, se você estiver lidando com uma pessoa que tudo tá fluindo, Alguma coisa tá errada ainda, preocupa. não. Porque o negócio não é esse mar de rosas que a gente Não é fala. tão fácil né? assim, Porque né? para o casal é uma festa. Para nós, fornecedores, o negócio ali é pauleira, gente. Tem que ser chato, Negócio- porque se você não for chato com as coisas não... Não tô dizendo aqui, gente, ser Não, neurótico, chato, que não sei a o quê. questão de mostrar os prós e os contras ali do que pode ou não acontecer. Ver como é que as coisas vão funcionar. Agora, aquela pessoa que chega pra você e fala, não. Gente do céu. Sabe? Não, e falando Cuidado, em chato, deixa eu contar pra cuidado. vocês, aproveitando aqui, já que vocês fazem esse gancho aí, vou contar pra vocês. Será que o Gustavo lembra quando eu conheci ele, quando a gente trabalhou a primeira vez? Eita. Nesse evento, gente, eu tive que dar uma de chata. Ou exigente. Acho que eu não lembro. Ou exigente. Pessoal, casamento, cascalho rico, numa fazenda. Amanda! Caraca! Amanda e Marcos! Não, mas Você sabe o que ela vai falar? Sim, casamento Não, mas ele maravilhoso! sabe. Tinha um Cara. álbum até esses dias aqui deles, de portfólio. Amanda, o nome do noivo E é Marcos Paulo. Marcos Paulo, isso. Casamento da Amanda, cascalho rico, ela não ia contratar cerimonial. Por coincidência, a Amanda conhece a minha mãe e tal, e depois ela acabou... Ai, Ju, falei, Amanda, tá, vamos resolver. Fui, gente, chão batido, tendona. Então, assim, gente, cada noivo tem o seu jeito de ser. Eu também não vou mudar. Eu tenho um jeito, eu explico o que a gente pode fazer e não, mas é aquilo que eles contrataram. O pai dela falou que só ia fazer a festa se fosse lá na fazenda. Só para contar que eu conheci o Gustavo nesse dia, né? Foi Incrível. assim que eu Lembro, conheci ele. claramente. E, Isso tem gente, quantos esse anos? dia 2015, estava tendo 14. um 2014. jogo do Corinthians. Exatamente, uma final. Uma final do Corinthians. Vocês imaginam o que eram os padrinhos assistindo esse jogo lá na sala? E Na o- sala onde? Da na fazenda. sala da chácara lá, sim, o Antes de casamento para começar. começar. E aí, olha o tempo, chove, não chove. E o noivo corintiano roxo. Cara, e os convidados chegando, e um pouco de padrinho lá na sala, aquele vucu-vucu, eu precisando de arrumar a fila. Por fim, gente, quando chegou no meu limite, que eu sabia que ela estava chegando, porque ela arrumou num lugar mais próximo ali da fazenda. Era uma outra fazenda próxima. Numa outra fazenda vizinha. Desligue essa televisão agora, acabou, chegou. Vocês vieram para o casamento e não para assistir o jogo. Bora lá. Cara, esses homens, eu acho que eles me xingaram, estão me xingando até a próxima geração. Mas é aquilo, é ser líder, porque você precisa de passar. Às vezes você é chata, né? Exigente. Mas... Achou o Sério, álbum? que gracinha, gente. Olha Esse casamento. só. Ó, Olha só. olha que Na lindo. fazenda mesmo. Fazenda Vira total. pra câmera. É, Você câmera, pode né? favorecer a câmera, por favor? Sim, Vamos até tirar parece que eu aqui. não tô no meio. Nosso Amanda, publi. olha que lindo,
lindo, gente. Ó, Que pra cá. casal. Marcos Paulo, Amanda, um abraço pra vocês. É exatamente Nossa, isso. um abraço, um abraço. Que bom reviver, gente. Ju. Então, e assim, é essa questão que você precisa de você ser líder ali na hora, de você conseguir contornar uma situação, porque se você deixar, às vezes tinha convidado ali que não tinha participado da cerimônia, não, gente. Tinha ficado assistindo o jogo, né? Ou esperar acabar, ou esperar um momento. E eu, Isso pensando é agora isso. numa analogia, eu dou graças a Deus por esse casamento ter sido na fazenda e os convidados Porque se estavam fosse ali. na cidade, o negócio tinha sido Eles pior. não iam chegar. Não iam. Eles são fanáticos. Não iam. Ah, eu posso contar uma história minha? Claro. A gente sempre fala que o podcast é sobre o convidado, mas a gente fala... Eu lembro de um casal, Liv Inês e Walter Seeds. Casal inesquecível. Porque ela veio me chamar, eu já tinha um casamento, e aí ela virou e falou assim, eu vou mudar o horário do meu casamento pra você fazer. E eu virei e falei assim, menina, você tá fazendo isso há 2 meses do seu casamento. Ela virou e falou assim, não, então eu vou começar o meu casamento na hora que tá no convite. E aí eu falei assim, tá, mas são 520 convidados na casa do Bosque. 520 convidados. Eu peguei o telefone, desliguei dela, liguei pro assessor dela, que eu nunca tinha trabalhado com ele, e aí eu virei e falei assim, olha, deixa eu te pedir uma coisa, não deixa a sua cliente me contratar. Se a sua cliente me contratar, você vai estar tendo um trabalho enorme, porque a gente vai ter que começar o casamento na hora. Ele falou assim, tá, obrigado, que não sei o que lá. Sumiu uns 3 dias, aí um dia ele me liga, falou assim, olha, Miquel, a Lívia quer te contratar. O que a gente vai ter que fazer? Eu falei, puta, vai ser E coisa, agora? né? Vai ser, e agora? E aí... eu não conhecia a Liv Inês e o Walter Seeds, ela era metódica, ela fez todo mundo chegar na hora. Aí eu conto que quando eu cheguei no casamento, ela já estava no Ou casamento. seja, estava só esperando você. Não tava só esperando Não, eu, não, porque eu tipo- cheguei antes. E ela já tava lá, e eu lembro que eu cheguei no estacionamento e Ela ela... é super pontual. Ela é toda divertidona, assim. E aí a gente chegou, né? Mas aí como a coisa acontece no atacado, o que aconteceu? 520 convidados, a maioria flamenguista roxo, o noivo flamenguista roxo, o pai flamenguista roxo, a cerimônia deu oi com Galvão Bueno, dizendo oi na transmissão de Flamengo na final de uma Libertadores. Eu cheguei a arrepiar porque eu tava fazendo um casamento nesse Sabe? dia. Nesse sábado. Então, assim, a cerimônia começou junto com o primeiro tempo e terminou junto com o primeiro tempo. E todo mundo fanático pelo Flamengo, com uma coincidência enorme. O pai do noivo se casou em 1981, Nossa, no ano que em teve que uma- o Flamengo foi campeão. E aí o noivo, o filho, estava se casando no ano que o Flamengo Acho que foi é campeão. 2018. Olha que Não, tudo, 2019. gente. 2019, isso. Final de 2019, final de 2019. 2019. E aí, o meu grande desafio foi... Eu comecei a cerimônia falando assim, gente, olha, eu sei que todo mundo aqui é flamenguista. Mas... Eu sei que o jogo do Flamengo tá chamando todo mundo, mas a gente vai combinar o seguinte, a gente foca na cerimônia. Se o Flamengo fizer um gol, a gente para, comemora, fala quem fez o gol e volta. Graças ao santo protetor dos celebrantes, não teve gol no primeiro tempo. Não Espero teve pelo gol no primeiro menos. tempo. Só que teve uma coisa interessante. No protocolo da festa... Já tinha algo ali. Não, o protocolo da festa contemplava o segundo tempo dentro do salão. Sim, então eu tô Com falando, já telões e tava... tudo mais. Então, Olha assim, que legal, a né? festa parou, assistir o segundo tempo, e aí depois... Mas é interessante, a- porque isso já fica uma coisa programada e a pessoa não, sabe, não sofre, porque a gente trabalha com cronograma, então isso é bacana. É, também, e tipo, né? quando eles marcaram o casamento, eu não sabia que teria o jogo do Flamengo naquela hora, né? Porque o jogo vem sendo definido. Mas Vem quando com tem... mata-mata, né? Mas quando tem Copa, eu fico de olho na tabela. Sim, eu lancei a Copa. Eu falo Copa, né? Porque são 2 situações, porque vai vindo por eliminações, né? É. Apesar que o Flamengo é como se fosse uma Copa, né? Porque Não, o- sim, joga muito, mas eu né? falo que a Lógico, gente. Só que a gente não fica sabendo ali, porque quando é aqueles campeonato mineiro, campeonato não sei o quê, Minha mãe campeonato também é. brasileiro. Então você não sabe. Mas quando é Copa, você vai acompanhando as chaves ali, é mais fácil. Então a gente sabe se o Brasil vai jogar ou não. Igual eu fiz o último evento que eu fiz em dezembro do ano passado. Teve o jogo, acho que mais cedo do Brasil. Aliás, não teve o jogo do Brasil, porque acho que ele foi desclassificado. Se tivesse, tinha sido mais cedo, 4 horas da tarde. E era uma festa de 15 anos, né? Então, Era já mais à estava noite. previsto para a noite. Mas é super importante de ficar atento a isso. Porque senão você sofre. Esse aí foi um tal de... Foi. Desliga a televisão, todo mundo lá na fazenda e vamos embora. E as pessoas não imaginam que essas intercorrências acontecem
E mais do que nunca o cerimonial, a assessoria se mostram necessários nesses eventos. É aonde? É a questão o quê? Do profissionalismo, de você começar a entender, de você saber estar preparada para aquilo ali. Porque às vezes por uma falta ali um pouquinho de despreparo, você, né, acaba com tudo. Tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo, entendeu? Então, vamos falar do dossiê, gente. porque a Ju trouxe o dossiê dela, gente. E aí, Ju, deixa eu pegar seu dossiê, Não, porque tá, eu vou... você pega o dossiê. Me dá o seu dossiê. Gente, olha só. Isso aí foi de um casamento que teve agora recente, né? Não precisa mostrar, ou também não tem segredo, para falar a verdade, isso aí não é um segredo. Olha só, pra gente, entender. isso aqui foi bacana a Ju trazer, porque muita gente não entende o papel da assessoria. E aí eu sei que a Ju tem esse dossiê, porque sempre que eu tô nos eventos com ela, tem esse dossiê. O que tem aqui nesse dossiê? Você quer falar o que tem aqui nesse dossiê, Ju? De forma resumida, Sim, porque senão... Não, do dossiê, o que, uma que bíblia é que isso ele aqui, tem, quase. na verdade. Esse evento aí, todos os meus eventos, eu tenho uma previsão lá, né, de revisão de contrato. Geralmente, as minhas revisões de contrato, eu não olho cláusulas jurídicas, e sim o que foi contratado Cláusulas de entrega. prestação de serviço. Para que fique mais fácil. O que é? Quantas horas de serviço foi contratado? Porque é outro detalhe, gente. O cliente chega e ele quer festejar até no outro dia. Mas ele esquece, tem um horário, gente. Não adianta ele achar que ele vai virar à noite. Festa de formatura, gente, vira o outro dia, porque já começa às 11 horas da noite. Então, deixando claro. Então, no dossiê a gente tem os protocolos. Tem o protocolo da cerimônia religiosa, tem o cronograma da recepção, incluindo aí, que eu lembro de ter sido comentado aqui, eu sempre gosto de deixar marcado as fotos necessárias, as fotos que a gente vai fazer. Com quem, né? Com quem vai fazer. fazer, que às vezes chegar a tia, eu queria fazer a foto. Não, calma, que os tios também vão fazer as fotos. Interrompendo. Esse papel é do assessor, do cerimonial, de poder falar assim, não, a noiva e o noivo vão fazer foto com tal tio, com tal mãe, com tal pai, agora pai e mãe, ou é do fotógrafo? Então, vamos lá. Esse é do assessor, é do cerimonial. Porque a gente fala, o que é assessor? É aquele que antecede para que no dia tudo seja perfeito. O cerimonial, ele é o executor. Então, ele está ali para executar esse evento. Então, não é o papel do fotógrafo. Não é. Qual que é o papel do fotógrafo, gente? Ajuda cerimonial, posiciona, vê postura, vê às vezes a roupa aqui, alguma coisa, porque a gente fica lá feito, né? Não é papel do fotógrafo chamar aquele convidado lá na mesa. Aí, vamos aproveitar um gancho aqui, posso? Sim. Claro. Gente, outro fato que é um problema para cerimonial, mas é um problema que eu não quero causar. Mas, gente, vou avisar no microfone. Nossa, que coisa brega, ridícula. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu não convido o familiar para fazer essa foto no microfone, qual que é o problema? Eu vou demorar muito mais tempo para fazer essas fotos. Eu vou ter que pegar um familiar do casal, pôr para andar atrás das pessoas que ela quer fazer foto. Aí a mãe ou a tia tá com salto, tá cansada, perde a festa. Não, perde a festa, não pode fazer o social da festa, porque ela está atrás de pessoas para fazer foto. Então, gente, essa questão de convidar no microfone, tenham só um pouquinho de paciência. É algo rápido. Isso é para otimizar o tempo e o casal poder aproveitar a festa. Porque o intuito de fazer uma festa é o quê? É você aproveitar. Eu vou proteger minha área. Miquéias, acho que foi você que me falou. Quanto tempo demora para fazer fotos numa mesa do bolo, se tudo correr bem? Pode olhar pelo cronograma que tem horário aí, mas fala antes. Não, Miquéias. Fala antes. Tipo, gente, Foi você assim, que me falou uma vez? Eu acho assim, que num casamento médio, digamos assim, para fazer todas as fotos protocolares na mesa do bolo, se o mapa de fotos estiver bem desenhado, bem descrito, 30 minutos. 30 minutos. Olha aí no meu mapa de fotos. Pessoas, então, saibam que fotógrafos e cerimoniais, assessores trabalham juntos. E aí é em conjunto para que esse tempo seja recorde. E tá aí, ó, certeza. Olha aí. Porque realmente... Das 19h10 às 19h30, fotos com familiares e amigos. Ponto, 20 minutos. Olha aí, aí tá o nome de mundo. todos e grupo por família. Porque outra coisa que eu gosto de fazer, eu convido o pai, convido a mãe, aí eu convido o irmão, já faço tudo aquilo ali naquele bloco. Por quê? Para mim não ter que esperar o irmão ir lá, depois buscar o irmão de novo. Então eu faço tudo desenhado, vamos falar assim. Tudo eu coloco. Então no dossiê
dossiê tem o protocolo da cerimônia religiosa, o cronograma do horário, de tudo que acontece dentro do evento, os contratos que num determinado momento de reunião eu já pedi para os meus clientes, eles levam os contratos, eu leio, destaco alguma coisa que eu acho pertinente e necessário. Numa próxima reunião eu vou sinalizar a eles aquilo ali e dentro dessas reuniões é feito um checklist que tem também ali junto. E aí nesse checklist eu vou brifando o que ainda falta, o que ele tem que fazer, qual que é o dever de casa, né? A próxima coisa para eles fazerem. Coloco também, eu tenho a lista de convidados também. Gosto de trabalhar com zoneamento, é uma das coisas que eu falando gosto aqui, ó, Ju, que tá ali. Ó, para quem... A Ju trouxe, né, o dossiê dela, então aqui tem a capa, aqui você tem a relação de todos os convidados. Todos os convidados. As mesas que eles estão alocados. As mesas que eles estão alocados, né? As mesas especiais de família, tá listado. O mapa aqui do tem salão. o mapa do salão, todo o mapa com o número de mesas e tudo mais. Que isso aqui, gente, um pouquinho do RSVP, que é junto o RSVP que a gente fala que é a confirmação. RSVP? Eu responder s'il vous plaît. Uau. Gente, eu demorei um tempo para aprender a falar essa sigla. É francesa, gente. Confirme, né, sua presença. Então, na verdade, o bom brasileiro aí, né, como diz a Mainá lá atrás, né, no podcast dela que colocou lá em inglês sobre a questão das vestimentas, alguma coisa, não foi? A white. Então, assim, confirme a presença, vamos no bom português. E aí, quando ele confirma, e é muito bacana, e eu sempre peço para saber quantas mesas serão montadas para que eu possa também ajudar, porque eu vou fazer no zoneamento de acordo com o bloco de família, né, com o grupo familiar. Por quê? Nós tínhamos aquela questão que você chegava na festa e enquanto tinha mesa desocupada, a pessoa queria se sentar. Já passei por uma situação, duas. Quando nós perguntamos, a minha equipe ela é preparada para saber se estavam aguardando alguém. A pessoa já falou, não estou aguardando ninguém, porém, se vocês colocarem alguém aqui, eu vou levantar e vou embora. Porque as pessoas não gostam, nem sempre gostam de compartilhar a mesa. Em um outro momento... A gente está falando de mesas de 8 lugares, 6 Sim. lugares, e tem 2 pessoas ocupando. Em outro momento foi um restaurante e tal, e a criança brincando, e eu precisava de acomodar um casal, perguntei sobre o lugar, porque a noiva fecha aquela quantidade certinha. E aí, quando eu fui perguntar, a pessoa falou, não, é da criança. Aí eu falei, mas a criança ela não conta como, né, como cabeça aqui no momento para sentar, na decoração, e eu precisava de acomodar. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, você vai ficar com meu filho no colo a noite toda? Então, gente, nós ouvimos isso, é uma coisa chata, né? Mas, assim, isso fez com que eu cada vez mais me preocupasse a forma de receber da melhor forma, né? Ou seja, a forma de receber da melhor forma. Mas, assim, como que eu posso receber bem o seu convidado? E o jeito que eu encontrei foi sempre de trabalhar com zoneamento. Porque quando eu trabalho com zoneamento, isso não ocorre. Então, isso é uma das coisas que eu tenho muita preocupação. Mas aí só por curiosidade, Ju, hoje quando você vai fazer um evento, é você e mais quantas pessoas na sua equipe? Hoje nós trabalhamos, contando comigo, dá 6. Ou seja, você e mais 5. Mais 5. O Assis conta ou não conta? Não, o Assis sempre é meu motorista, gente. Em alguns casos, ele é meu motorista. Gente, quem for casal da Ju, exija o Assis, tá? Assis é só um maridão. E, gente, vou contar pra vocês. Quando eu preciso, ele fica com guarda-chuva pra lá e pra cá. E tá chovendo, o Assis ele é uma me simpatia. ajuda. Ele, sim, sempre tá me apoiando. Mas essa questão de ter muitas pessoas, que foi bom você perguntar, por quê? Como que eu montei a minha equipe? Hoje tem a Ju, que faz a parte de mestre de cerimônias. Que é você. Mas tem que ter mestre de cerimônias? Eu me acho capaz para isso. Mas se alguém falar, não quero você, não quero que você fale, é porque no momento ali de convidar para as fotos, receber os convidados, o noivo, né? Receber o casal ali no momento ali da aquela entrada acolhida deles, dentro da festa, né? 15 anos que precisa de fazer todo aquele protocolo, então eu me sinto preparada. Até então, quem falar, não, eu não quero uma voz feminina, porque existe isso também, né? Fique à vontade. E aí eu criei um supervisor de evento. Na minha equipe, eu tenho um supervisor de evento que ele fica o quê? Olhando tudo. Ele vê tudo que foi colocado, a questão do buffet, se está sendo servido aquilo que foi vendido para o cliente, portanto, está aí o contrato do buffet. Ele olha se os garçons estão servindo, qualquer coisa que o convidado ou que a família precise, é eles. Eu fui uma
também, assim, que eu gosto muito lá atrás, eu gosto de servir água para os meus casais. Inclusive, casais que não querem ficar sóbrio e faz questão de ficar de ressaca no outro dia, me avise, porque senão... Esses dias eu fiz um casamento e eu dei água e tudo, e eles não ficaram bêbados. Eu acho que eles ficaram muito bravos comigo, porque eu acho que eles queriam ficar bêbados e eu não deixei eles ficar, porque ressaca no outro dia, gente, eu acho que ninguém merece. Então, eu vou até fazer um um adendo. cuidado, é um zelo. Eu vou até fazer um adendo aqui, gente. Não achem que aproveitar a festa de casamento é sair carregado. Sim. Não. Né? Eu já Sabe, isso é coisa de universitário, adolescente, essas coisas todas. Eu acredito que a boa festa de casamento é aquela que você bebe pra caramba e que você sai legal, sabe? Assim, você sai lembrando de tudo, você não sai louco, não sai dando vexame. Eu lembro até um dia que o Herbert, foi um evento que a gente tava e ele foi a primeira o vez Herbert que eu Levi? vi o Herbert tocando. Eu achei lindo, maravilhoso, eu ainda não conhecia. Para o podcast dele. E aí ele pegou e falou assim, nossa, você serve água pra noiva? Que eu tava servindo a noiva lá na pista. Então, assim, é uma das coisas. Então, hoje, essa minha supervisora, ela faz tudo isso. Serviu o casal antes de entrar pra festa. Quando não dá, por quê? Nós também não temos espaço em Uberlândia com camarim preparado, às vezes, pra noiva, alguma coisa assim. Então, é difícil. Então, eu sempre tenho uma bandeja, então eu monto um pratinho, eu preciso de levar para ela no carro. Ah, é muito feio ela comer no carro. Não, eu preciso de dar alguma coisa para ela, porque ela já tem muito tempo. Então, ela precisa de alimentar, porque daqui a pouco tá desmaiando. Você né? fala então, levar alguma coisa de comer antes da bandejinha, cerimônia? Não, eu falo Antes quando da termina festa. a cerimônia, antes da festa. Ah, é porque eu só fico pensando em cerimônia no local. Eu só fico em cerimônia, gente. Eu só penso em cerimônia no local. Então, assim, a gente gosta também de servir, que isso é super bacana. Tem da igreja, então, né? tudo isso eu gosto de fazer. Então, a supervisora, voltando, nós temos as assistentes, né, que tá ali para auxiliar, para ajudar com o vestido, para ajudar com isso, para ajudar com aquilo. E quando os espaços não oferecem hoje, porque antes não oferecia de jeito nenhum, era a pessoa para manutenção da limpeza dos banheiros. Então, assim, já fomos eles elogiados nesse caso por conta de um banheiro sempre limpo. Eu acho muito importante, principalmente a noiva quando entra no banheiro e o banheiro tá limpo, gente. Tá Aquele vendo? vestido desse tamanho. Outra entrelinha de contrato que às vezes a pessoa não percebe. Tem alguém que vai limpar meu E banheiro? deixa eu te contar. E junto Sabe? com esse kit do banheiro, eu levo toda a parte de limpeza. Eu levo rodo, vassoura, pala, porque eu não peço. A única coisa seria papel higiênico, papel toalha, que isso vai depender de cada espaço, se oferece, compra ou não. E se ela quer aquele kit personalizado. Mas a parte de limpeza ali fica por E essa questão conta. da entrelinhas é muito interessante porque, por exemplo, pô, de quem é a responsabilidade para limpar o banheiro? Ah, não, é da chácara. Porque a chácara tá me locando. É o espaço. Ah, não, pera aí, É é o do buffet. decorador. Não, pera aí. Ah, não, é de cerimônia. Não. Caramba, Então, então eu assim... tenho, então no meu já tem. Se acaso não tiver, isso já é um opcional que eu gosto de colocar. Eu já tenho a pessoa que trabalha comigo. Inclusive, assim, eu mesmo, o Gustavo, a gente fez um evento também. Foi, acho quase que é o nosso último evento que a gente fez junto. Gustavo, acho que já tem um tempinho. Sabe? Foi 15... Thaís e Davi lá na Estância das Amoreiras. Né? Estância das Amoreiras, o Davi. Não, a mas gente fez um The Thaís- Farm recente, pô. Ah, nós estávamos no The Farm. Mas Thaís e Mas a Alex. Thaís Thaís também da tá Alex, não, devendo, Thaís né? e Davi, um Thaís abraço e pra Davi. vocês. Fui pra Arraial da Ajuda, Arraial do É. Cabo, logo depois. E choveu muito, essa questão de todo zelo, e choveu muito. E aí não deu pra gente fazer a cerimônia dela no gramado. De tanto que estava encharcado. Encharcado. Lindo. Mas foi a gente fez aonde a lá dentro. cerimônia? Plano Lá B. na Estância das Amoreiras. Ah, no fez plano lá B. dentro. Ficou E lindo. aí, depois, no outro dia, gente... Eu segurando pros espaços de evento fazerem capela. Deixa eu contar pra Falo isso em vocês. todo podcast. Eles me mandaram um elogio dos banheiros, você acredita? Porque as pessoas entraram e viram os banheiros limpos o tempo todo. Então, é umas coisas bobas, né, gente? Vamos falar de banheira? Não, que mas você não fala, é uma "Ai, coisa boba, mas eu não." tô aqui pensando assim. Sabe? Em São Paulo, Goiânia, Campinas, existem empresas especializadas em Para esse copeiragem, serviço. eu não sei se é assim, né? Mas de Sim. copeiras e pessoal que cuida da higienização desses espaços. E aqui em Uberlândia não tem nenhuma empresa Não, especializada mas nisso. por quê? É a questão da pessoa não querer gastar. Não precisa. Das pessoas não terem esse cuidado, você concorda? A noiva já mal quer contratar decoração para 180 pessoas, ela quer pôr só 150 cadeiras. Imagina contratar um outro profissional. Exatamente. Mas faz uma diferença A gente tão tem muito grande. essa questão, sabe? É porque aí tem uma questão que, inclusive, eu vou começar a falar a partir de hoje nos podcasts. Existem coisas legais, existem coisas essenciais
Existem coisas realmente de extrema importância, que são coisas importantes e necessárias. E as pessoas têm que entender que isso não é uma coisa legal. Uma coisa legal, não desmerecendo, mas é um chinelinho de Havaiana que está ali como presente. Uma coisa legal é uma cabine fotográfica, que são coisas legais. E a pessoa tem que discernir o que é importante, necessário e prioridade também para Mas aí já vem essa questão da assessoria, que quando o cliente, né, me procura, quando a noiva me procura, eu sempre fico atenta e pergunto, eu sempre brifo para ela o que é necessário no seu evento. As outras coisas, né, alguns aqui vai falar assim, nossa, Ju, você desse jeito vai deixar para contratar a gente para o final. Não é que é para o final, existem coisas que não vai alterar a qualidade do seu evento, vai ser legal, vai incrementar, mas ele não vai alterar a qualidade se você não tiver um bar temático. Mas se você tem uma cerveja geladinha, se você tem um bom atendimento de garçom, vai suprir aquele bar que você não tem condição de pagar. Mas se você tem um bom cerimonial, um bom assessor, uma festa que seja simples, né? Vamos falar uma festa ali que eu vou fazer um arroz com galinha ou então estrogonofe. Ju, você já fez evento? Já fiz, gente. Mas desde que foi tudo organizado, fiz na época da pandemia, de ter que organizar a fila. Olha, primeiro vai essa turma aqui, daqui a pouco vai a outra. Vamos organizar. Por quê? Então, isso é muito importante. A questão do acolher e do receber bem. Então, isso faz toda a diferença. E aí, continuando um resumo aqui do dossiê, né? Só pra gente tentar chegar na última página, aqui tem o cronograma da cerimônia, o cronograma da festa, um checklist pós-evento. De final, tudo que quebrou, tudo que sumiu, tudo que aconteceu. Os horários que aconteceram. De contrato, né? Das coisas que aconteceram. Um checklist sobre tudo que foi contratado, anotado. Depois a gente tem a relação de todos os contratos. Parece que você leva todos, né? Levo porque já aconteceu também de um profissional. Do nada eu estava guardando as coisas da noiva. Ela iria dormir, né? Nesse local. E eu estava guardando, organizando o quarto. De repente o som... Falei, uai, gente, parece que acabou o som, desligou. Chegou lá o profissional, não, mas me foi contratado só tantas horas. Eu não, no contrato da pessoa, né, porque ele estava prestando um serviço, foi de tantas horas. E eu estava com o contrato em mãos e eu mostrei, só que ele não quis voltar, porque foi aquilo que ele contratou. Passei para a cliente, aí depois a cliente disse que ele tinha um bônus, ela tinha um crédito com esse fornecedor. Então, isso é muito importante. E nesse mesmo evento, eu tive, assim, não foi um problema grande, mas uma questão. Que a pessoa do musical, a gente já tinha se falado, eu tinha conversado, mas na hora não tinha um microfone para o celebrante. Queria que o microfone fosse do DJ. Aí eu falei, não, mas todos os eventos, geralmente, quando tem musical, né? Ele que assume. Olha só, ela gente falando conseguiu. De entrelinhas, tanto que é legal. Ela conseguiu, se organizou, mas eu falei, olha, a gente já tinha conversado, porque eu sempre mando, gente, mensagem pro fornecedor, perguntando se está tudo ok, se precisa de alguma coisa, sabe? Então, isso é importante. Nos grupos de madrinha também, padrinhos, inclusive uma mensagenzinha para as madrinhas e para os pais e pajens, né? Para os pais das damas. Eu até comecei a mandar agora, papai, mamãe, cuidado, né? Me ajude a olhar a sua criança antes de começar o evento, porque às vezes não tem quem fica com a criança ali no final. Leve a criança ao banheiro antes de começar o evento. Leve um lanchinho leve também, porque a criança no dia está com a rotina toda bagunçada. Miqueias falou uma vez no podcast Mainá, casamento não é feito para criança. Mas tem os pais que estão Ju Guimarães, você estava de prova. Você tava, nesse momento você não estava, mas no meu casamento o que aconteceu? Você mesmo sabe que eu você fazendo clickbait aí dessa frase minha aí, ó. Tem explicação, tem contexto. Não, volta lá no podcast da Mainá. Então vamos lá. Gustavo, teve um evento, uma feira que você estava comigo, não tinha um joguinho infantil, não tinha uns negocinhos, porque sempre eu preocupei. Mas é aquilo, as pessoas não acham necessário, as pessoas acham que aquilo não é importante. Sabe, você tenta mostrar, mas nem sempre a pessoa está... Não, eu não vou preocupar com o filho dos outros, eu não vou preocupar com isso, eu não vou fazer aquilo. Então, isso é muito importante. Mas sobre pajens e damas, já que você disse isso, eu vou dizer uma outra coisa que eu acredito. Muita gente fala do desconforto dessas crianças durante a cerimônia. A Ju trouxe aqui a questão da rotina, a questão da alimentação, a questão de estar num ambiente diferente. Eu trago uma outra perspectiva. É nítido que pajens e damas, quando estão vestidos de crianças,
Eles ficam muito mais confortáveis e à vontade. Do que quando você engessa eles. Quando você pega e transforma numa mini noivinha, num mini hominho, que além de ter uma estética duvidosa, ainda deixa a criança extremamente desconfortável. A criança, quando tá com um sapatinho legal, com um vestidinho que não rasta no chão, porque, gente, mulher adulta não consegue andar de vestido longo. Você acha que uma criança de 5 anos vai conseguir se portar? Eles querem muito que tire logo, né? Então assim, quando você escolher uma roupa de criança pro seu pajem e pra sua dama, você vai perceber que eles vão ficar, inclusive, com aquela roupa até o final da festa, porque isso é verdade. Tá confortável, tá de boa, tá tranquilo. Mas assim, ó, Ju, pra gente resumir a conversa, gente, não é que a gente trouxe... não é que a Ju colocou aqui o dossiê como a única forma de se fazer gestão. Mas é muito interessante a gente ver o dossiê, porque a gente entende que o casamento não é no dia. Não. Sabe? O casamento não é no dia. Tem todo um planejamento anterior, que aí várias assessorias, cada um ao seu modo, faz. Mas aqui, foi legal a Ju trazer o físico, só pra você entender, assim, ó. Esse dá fino, porque foi num lugar... Folhas, né? Eu peguei um da Ju, deixa eu contar pra vocês que eu peguei um da Ju um dia no evento, não vou citar o nome do casal, mas era um casal de pandemia, remarcação. Ou seja, a Ju, salvo engano, ela tinha feito 3 ou 2 vezes esse dossiê. Então ele era altão, porque tinham todas as... E isso, as boas assessorias fazem, algumas em formato digital, outras enfim, mas isso é pra você entender, né, fisicamente, que casamento não faz no dia. E imagina você ler as entrelinhas de tudo isso daqui. Porque é aquilo que eu disse, né? Ler a cláusula, qualquer um lê. Mas ler as entrelinhas, sabe? Assim, as implicações de cada coisa é muito particular. Vou mais além. Imagina a noiva e o noivo criar esse próprio caminho sozinhos. Cara, isso é muito difícil. Até para nós que somos da área de evento. Fazer isso sozinho, eu vou montar meu protocolo, vou fazer meu processo, eu vou atrás de tudo, eu vou ver como que é o contrato. Isso é muito difícil, por isso que assessor é importante e ponto. O cerimonial é importante e ponto. E aí eu volto naquilo que o Rodrigo disse no episódio dele, né? Que ele falou assim, olha, quando você não contrata assessoria, alguém vai fazer esse papel. Essa pessoa vai deixar de ser seu convidado para fazer capenga. Porque a pessoa não tem experiência. Porque ele não tem experiência, né? Ele não está preparado ali. Então, às vezes, ele vai fazer para ajudar mesmo, né? Para ser ele um apoio. Então, assim, para aquela pessoa que diz, meu casamento vai ser simplesinho, não precisa de assessoria. Saiba, alguém vai fazer esse papel e deixar de ser convidado, deixar de aproveitar a festa. A festa vai... O último evento que eu fiz, assim, que era simples. Vamos falar simples, porque era um evento simples. Eu lembro que foi num janeiro. Gente, vocês não estão entendendo. A noiva queria muito na área externa, e chovia e parava, e eu não sabia o que fazer, e por fim parou mesmo de chover, parou. Nós tivemos que voltar todas as cadeiras para o gramado. Falei, gente, já que parou, então... E aí vai todo mundo, gente, com um pano na mão, seca a cadeira, sabe? Essas coisas todas que faz toda a diferença, né, de você estar ali. Mas quando não dá, eu também chego na noiva, que foi o caso da Thaís. A Thaís, Ju, mas parou um pouquinho de chover. Falei, Thaís, parou. E a logística lá de fora. Mas lá de fora é sem chance. Tanto para sua madrinha entrar, porque não tem lugar, não tem como ela entrar, até você com seu vestido, não tem como nem colocar a passarela ali, que era de espelho, que na verdade ela não era aquela passarela alta, ela era aquela placa. Sei, aquela era a placa metálica, digamos assim. Então, assim, sem chance. Aí, mas quando ela chegou na porta, que ela viu que tudo que estava lá de fora foi passado para dentro, que foi essa passarela, que foi as jardineiras ali, ela falou, Gil, mas veio tudo para dentro? Eu falei, sim. Exatamente. Pronto. E foi uma noiva, assim, que super curtiu. E é aquela história. Quando acontece esses belzinhos, nesse caso, noiva, curta. Não faz isso, não deixe isso estragar o seu dia. Eu acho que antes de a gente ir para os quadros, antes da gente ir para os quadros, eu preciso também que você amarre também daqui a pouco, não sei se é o cardápio, mas enfim. Dá um laço. Eu preciso mencionar noivas metódicas. E eu vou começar por uma noiva. Fala o nome, deixa eu ver. Fala. Fala! Gente, eu vou falar. Desculpa, mas eu vou. Jéssica Miranda. Jéssica! Minha esposa. Gente, a Jéssica, nós fomos no local de decoração onde ela alugou, porque ela alugou as coisas, ela pegou os trem tudo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando eu fiquei sabendo, delícia, né? Gente, só lá eu acho que ela deve ter ido umas 5 vezes. Excelente. Foi. Ela ia, gostava, ela ia, não gostava, ela ia, montava, e ela ia pro vaso, ela ia... Tudo, tipo assim, ó. Tudo. Ah lá, a pessoa apareceu. Ela não conseguia, ela apareceu gente, ali. imaginar. Ela tinha que ir ver. Aí eu falava...
Sabe assim, aquele negócio... Mas e aí... detalhe, só um pouquinho, gente. Sim. Acabou que depois foi feita 2 mãos o casamento do Gustavo. Porque eu acabei fazendo a assessoria. Lembrei. No dia do casamento, nós tínhamos um outro casamento. Sim, realmente, a Sim. gente estava junto lá no The No Farm. The Farm. E quem foi a Isso aí Tati quem Martins, fez foi a amiga Tati. Inclusive, um nossa. mega Isso. abraço aí. Abraço pra ela, tem um tempão que eu não, Não a tô muito bem vejo. com ela, não, porque ela Eita. me respondeu um convite aí desse podcast. Tô brincando, Tati. E Então, eu fala. mencionando sobre a questão da Jéssica, que é minha esposa, noiva metódica, realmente fato, eu falo isso, ela sabe que é com total respeito. Sim, sim, porque ela gosta lógico. das coisas organizadas, advogada, um beijo, meu amor. E aí, ela entendeu que no processo de pandemia, porque a gente foi 3, 4 remarcações ali, naquele processo todo, entregar pra Deus. ela entendeu que exatamente isso, entrega para Deus e não está sobre o nosso controle. E no dia, o que aconteceu? Um mega hiper atraso Por quê? por conta de salão, De beleza? de beleza. Eita, Lelê. 1h de atraso mais ou menos. Começou a pingar na hora que eu estava entrando. A sorte que eu orei muito, parou. Aquele Não negócio, vou falar que foi minha oração, mas fez parte, com Deus certeza. Estava ali presente. E ela entrou deslumbrante. Ai, Ela linda, entrou cantando, simplesmente gente, como se foi não maravilhoso. precisasse daquilo tudo que ela imaginava Que há ela 2, 3 anos estava, né, atrás. tensa e tudo mais. Então, ela entendeu, Deus mostrou para ela nesse processo de que, tá, metódica, mas vem cá, deixa que eu te mostrar que eu vou fazer do meu jeito. Sim. E mesmo com essa 1 hora de atraso, que se fosse 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela estaria processando Deus e o mundo, porque ela é advogada, ela simplesmente não falou nada, entrou deslumbrante, cantando, Aproveitou com as mãos a noite, dadas com os pais. Pronto. E linda, maravilhosa, O óbvio, buquê né? entregue pelo Pelo noivo. noivo, pelo noivo, uma então, assim, música que não era música de casamento, era uma música dela. Exatamente, É, se gente. as Então, pessoas assim, soubessem. não precisa ter o controle de tudo, gente. Não. E deixe com que as coisas fluam e os profissionais ali realmente percebam o que tem que ser feito e confiem neles. Ponto. É. E essa questão é muito importante, porque quando a gente fala de assessoria, que na verdade o Gustavo realmente uma parceria que a gente já tem aos longos dos anos. Assim que começou a pandemia, véspera do casamento, eu falei para eles assim, numa reunião online: Gustavo, vocês não vão alterar a data? Lembra disso, Gustavo? Tava o Gustavo e a Jéssica. Falei, Não. não. Não Até vou. que segunda-feira antes do nosso casamento entrou o decreto. Não foi? Porque se ela não vai mudar, não, tá, beleza, tô com vocês, vamos aí ver o que vocês vão. Por quê? Porque era uma coisa muito difícil. Gente, foi muito difícil, muito Era difícil. Vocês não tá tique sabe? nervoso, não, quando fala de pandemia? Eu tô Não. taquicardia. Não, assim, eu Hoje acho que não. pra Eu mim, tô- graças hoje eu a tô- Deus, fiquei você bem sabe por traumatizado. quê? Eu vou ser bem sincera, no meu caso, eu não tinha, assim, muitos eventos. Eu tinha eventos, muito. Aham. Fiquei aí 2 anos trabalhando com os eventos que foram surgindo e entregando os outros. Graças a Deus, eu consegui muito bem controlar todos os meus eventos, gente. Você teve algum evento cancelado? Só uma noiva porque ela foi embora. Do Brasil? Não, ela se mudou para o estado de São Paulo, que já era previsto, e ela acabou indo. Mas eu não tive problema em relação à pandemia com contratos, porque eu sempre deixei claro para os clientes, né, que poderia sofrer o reajuste, porque era uma coisa, né, plausível. Legal, inclusive. Fiquei assistindo às lives, fiquei participando para ver o que era, como que era, para mim poder ajudar, que é aquela questão. Quando eu disse que eu sou muito justa, né, é uma coisa em mim, não é porque eu sou assessora que eu vou trabalhar só a favor ou do cliente ou do fornecedor. Eu vou trabalhar a favor dos dois. Não tem essa questão, tem que ser dos dois. Exatamente. Gente, eu digo que a pandemia me deixou traumatizado. Eu, inclusive, não consigo trabalhar com a agenda a longo prazo. Te Sério, traumatizou? fiquei. Eu sei, assim, agora eu tô Assim, querendo fica trabalhar um com pouco projetos mais mais- a curto prazo. Eu sei que isso gera um atrito de comunicação horroroso, mas eu tô assim. E, Ju, antes da gente partir pros nossos blocos, porque a gente já estourou o nosso tempo absurdamente, meu Deus do Ai, céu. gente, Pra verdade. variar. Eu acredito que a gente pode amarrar essa nossa conversa entendendo o seguinte: o casal ele pode levar 2 tipos de golpe. Aquele golpe nítido, né, que se vê, Sim. que o fornecedor não vai, digamos assim. E o golpe da excelência, que é quando não tem uma boa assessoria para controlar tudo, o casal acaba recebendo pequenos golpes porque ele acaba não recebendo a excelência que ele poderia receber se tivesse alguém, sabe, harmonizando tudo. Que para mim o papel do cerimonial é isso, é criar essa harmonia entre todo mundo, é entender que essa é a hora de escolher isso, aquela é a hora de escolher aquilo. Então o casal que opta
por não ter uma assessoria, do meu ponto de vista, ele acaba se fazendo vítima de pequenos golpes a não receber o máximo que cada fornecedor poderia entregar para ele. Eu acredito que existem esses dois tipos de golpe aí que fica muito nítido. E aí, a gente parte para encerrar o nosso episódio, Ju, e a Ju como uma telespectadora, né? Esse podcast aqui tá aqui no Amor e Ódio, né? Ei, Ju, você para com isso. Tá indo auge, assim. Não, um dia a Ju me liga e fala assim, tô com amor e ódio no seu podcast. Eu falo, ai, o hate. O hate chegou. E ela Começou. Não. Deus. Eu já reparei que teve gente que parou de me seguir no Instagram, tá? Sério, gente? Sério. Teve uma pessoa que parou. Eu vi isso ontem. É. A pessoa Será? me seguia, a gente tinha uma relação boa, de repente, sei lá, o que eu fui ver, eu vi que a pessoa não tava me seguindo. Bobagem. Aí eu, como não sou rancoroso, sou uma pessoa espiritualizada, elevada, o que eu fiz? Deixei de seguir também. Ai, gente, Brincadeira, mas eu queria saber por que a pessoa deixou de me seguir. Pessoa que você deixou de seguir. Na verdade, você deixou de seguir o Miqueias. Se é um fotógrafo. Não é fotógrafo, eu sou amigo de todo mundo da fotografia. É dessa área que a gente tá trabalhando aqui agora. E aí? E aí o quê? Não sei. Vai fazer falta na sua vida? Cara, eu não sei, eu sou uma pessoa que deixa eu fico... abaixo. Não, eu fico assim, sabe, me dá vontade de ligar e perguntar, falar assim, me conta, por mas que eu você acho deixou que de me eu seguir? ligaria. Ai, não faça esse constrangimento, Assim, não de ligar, mas o que foi? Mas Ou você então mandava um você oi pra sabia, ela agora também, às vezes. fazendo uma relação melodramática aqui... Ela vai falar assim, porque eu coloquei um programinha do Instagram e ele parou de seguir automático as pessoas. Não é isso, porque eu sei que a pessoa não faz isso. Mas uma coisa que a gente sabe, mas a gente está lidando com isso, sabe? Quando você faz um podcast, igual eu e o Gustavo estamos fazendo, para dar visibilidade às pessoas, a gente sabe que a gente passa por muitos problemas. Aqui eu tô Muro das Lamentações, assim. Gente, por que eu não fui convidado? Calma, né? Ainda Por que vocês falaram isso? Eu não concordo com aquilo. Tá cansativo. Enfim, a gente vai administrando isso. Mas eu quero dizer que a gente tem um carinho muito grande por todos, a gente quer convidar todos, o podcast é para todos e a gente quer ouvir várias opiniões. Quem aqui está assistindo esses episódios todos que a gente está fazendo com assessores, a gente está no 3º episódio com assessorias. Isso. Quarto. Vamos colocar que Mainá também foi ali, né? Então, você vê que Mainá fala de uma coisa, você vê que Rodrigo fala outra. Quem assistiu da Alessandra vai ver que ela falou e agora a Ju traz uma nova perspectiva. Então, termos perspectivas diferentes sobre o mesmo ponto, que é casar, não significa que estejamos em guerras ou conflitos. Significa que o mercado é diverso para casais diversos. Sim. Que se simpatizam com pessoas diversas. E eu lanço agora um desafio, desculpa, Ju, para você, profissional que está nos assistindo, que você mencione 1 ou 2 profissionais que você gostaria de ver aqui nesse podcast. Ou você mesmo. Pode falar, eu quero estar presente. E noiva ou noivo, se você quer ver alguém específico aqui nesse podcast, faça um desafio público aqui, menciona a pessoa e fala o porquê que você gostaria de ver eles aqui. E aí a todos os fornecedores a gente fala, né, que a gente tem falado muito isso, assim. A gente não tem conseguido fazer uma produção com muita antecedência, então todo mundo que tem aceitado o nosso convite tem visto que é meio de supetão, é meio... Tá precisando de um assessor aqui, talvez. A Alessandra comentou eu acho que isso. tá precisando. Mas é porque às vezes conciliar a agenda de 3 pessoas que trabalham com evento é desafiador. Mas enfim, vamos encerrar esse momento choro e lamentação, porque a gente tá muito feliz, mas eu quero saber por que você parou de me seguir. Fala pra gente, antes de mais nada, pra encerrarmos... Quadros ping-pong. Deixa abaixo. Deixa abaixo pra gente. Eu não vou nem explicar, porque eu sei que ela já trouxe até a cadernetinha dela. Gente, eu fiz até uma situação aí, deixa abaixo. Deixa abaixo, Ju. Deixa abaixo. Gente, essa questão do deixa abaixo, vou fazer um adendo, como diz o Miqueias, que eu tenho tido um pouquinho mais de tempo, e esses dias eu vi uma entrevista de uma apresentadora de TV, do qual eu não tinha assim, uma afinidade, mas no dia que eu assisti a entrevista dela, eu pirei. Falei, cara, ela é isso tudo? A Luciana Gimenez. E foram fazer umas perguntas para ela. Ela falou assim que a gente tem que ter muito cuidado ao criticar, no caso, ou falar algo, para aquilo não vir a você, se você está preparada para ouvir aquilo de volta. Ih, a gente sofre disso aqui no podcast. Mas eu achei isso muito interessante. Eu falei, nossa, aí ela ficou meio que tateando, né, na hora de falar. Então, no deixa abaixo,
Eu vou fazer um comentário aqui, talvez essa pessoa depois vai assistir, porque é uma pessoa que eu ainda tenho contato, uma gracinha. Não, mas aí deixa eu te contar uma coisa. Vou dar, depois dos comerciais, ela conta o deixa abaixo dela. Pra quem reparar nas minhas feições, tem muita coisa que os fornecedores comentam aqui no podcast que eu vejo que eu tô falho. Sabe, assim, algumas coisas que eu não tô, né, que eu poderia melhorar nos meus processos. Aí é uma sobrancelha que levanta, é uma cara que faz assim, é um suspiro. Então esse negócio de criticar, Ju, é uma via de mão dupla. Do mesmo que tá indo, tá voltando aqui na gente. Mas fica à vontade, sua crítica é para... Mas o deixa abaixo, na verdade, eu vou contar um fato, né? Aquilo que, nossa, que você conta que aconteceu, que foi um pouquinho trágico. Adoramos. No sentido que, no casamento, madrugada, uma brincadeira de mau gosto, de jogar alguém na piscina, virou uma briga. No que virou uma briga, o noivo me bate a mão assim no bistrô, quebra, e ele de meia, e aquilo ali foi virando uma bagunça, e começou a sair uma briga, e o pai da noiva pegou o cinto para querer bater em alguém, e virou aquela confusão toda, né, bem no finalzinho, mas era um casamento, foi lindo, eles estão juntos até hoje, assim, graças a Deus, tem uma família linda, tá? Mas foi uma situação que, o que é a questão? Eu acho que é essas brincadeiras de mau gosto, a questão de beber demais, que é o que você disse. Eu vejo que bebida em festa, gente, ela não tem que ser para as pessoas beber, sair trocando as pernas. Eu acho que é para ter uma bebida legal, é gostoso. Então, assim, exceder um pouquinho numa brincadeira de mau gosto de jogar na piscina, o outro não gostou da brincadeira e virou uma briga tremenda. O que é que eu tive que fazer? Abaixar, gente, ficar assim de gatão, tirar a meia do noivo, que estava toda cheia de caco de vidro, pegar o chinelo da noiva que estava aqui, pôr no pé do noivo, mandar buscar a rasteirinha dela para pôr no pé dela, porque eu tive que pegar o chinelo dele, colocá-los ali no quarto, né, na suíte deles, deixar eles lá e falar para o pessoal que a festa naquele momento já estava encerrada. Então, assim, foi uma situação que eu vivi, né, que eu passei, que eu não esqueço, mas eu não uso de exemplo para outras, que eu acho que não vale a pena. A gente está só, né, aqui no... Mas, na verdade, mas eu uso de exemplo, sabe por quê? Porque a gente tem aprendizado sobre essa situação. Não, e sabe por que eu uso de exemplo? Porque eu arrisco a dizer, Ju, que todo mundo conhece a família que tem. Sabe aquela história de que sempre que reúne a família, bebe demais, acaba saindo um atrito? Normalmente, quando isso acontece no casamento, isso já aconteceu no churrasco de aniversário, isso já aconteceu. Então, noiva e noivo, se a sua família tem um histórico... E não pode esconder da cerimonial, pra gente ficar atenta. Exatamente. Porque eu já fui contratada por uma noiva que falou o seguinte: eu preciso de um segurança. Eu comecei a rir, gente, desculpa, mas ninguém vai entender. É porque eu lembrei de uma situação muito engraçada. Preciso de segurança, porque todas as vezes que fulano de tal ali bebe, ele caça briga. Aí, graças a Deus, não teve. Terminou o evento, foi embora, o pessoal ia dormir na chácara. Quando também as pessoas pedem segurança, que às vezes é necessário, e eu tenho os contatos de pessoas que realmente fazem segurança, porque é outra questão. Quem abordar, é que trabalha com segurança? E segurança não é de evento social. Tem que ser pessoas preparadas. E aí o que acontece? A hora que acabou a festa, aí eu pedi para o segurança, olha, você vai embora tal hora, vai esperar um pouquinho, porque ainda tem uma soca aqui. A festa já tinha acabado. Realmente foi embora. Alguém entrou no banheiro, ficou trancado no banheiro, e aí eu não sei o que aconteceu, quebrou a porta de blindex para poder sair, aí nisso alguém chegou já brigando com ele, por que ele tinha feito aquilo, e virou uma confusão total, né? Então, assim, é muito importante da gente entender realmente, né, quando a gente contrata os profissionais e não esconder, gente, não escondam nada do cerimonial, questão de pais separados, questão de pessoas que não se dão certo, pessoas que não combinam, por quê? Pra gente evitar uma gafe. E assim, então, evitar pode partir do próprio contratante. Eu dei uma risada aqui, porque eu lembrei recentemente de um grande amigo meu, fez os 15 anos da filha dele há um tempo atrás, e ele contratou 2 seguranças. E eu vi o briefing, né, para os seguranças. Ele falou, qualquer pessoa que brigar aqui, você tira na hora, sem perguntar para mim, sem nada, tira. E aí eu virei para ele e falei, cara, mas deixa eu te falar, no último aniversário que você fez, recentemente, da sua esposa, tal, recentemente, há bem anos atrás, né, foi você que brigou. Ele, por isso que eu tô contratando hoje. Então, porque ele é esquentado. Ele é esquentado, então ele viu uma situação de briga ali, e ele foi e entrou também, então...
para que isso não aconteça no 15 anos da filha dele, ele tomou essas precauções. Então, engraçado noivo, porque tem noiva, um jeito. não é vergonha você fazer isso. Ninguém precisa saber. O cara não vai estar armado lá também, gente. É um segurança discreto. Ele vai estar preparado para abordar Exatamente. e tudo Tirar mais. ali e fazer o negócio evacuar. Eu Próximo. me lembrei de uma noiva que eu fiz com a lá. Mainá. Eu lembrei de uma noiva que eu fiz com a Mainá. Ela mandou uma foto pra Mainá. Noiva, se você estiver assistindo, sabe o que eu tô falando? Falando assim, cuidado com essa tia do meu noivo. A gente achou que, tipo assim... O que essa senhora Vai tão fazer? elegante, indefesa, pode fazer? Causou. Gente do céu. Deixa baixo. Deixa baixo. Deixa baixo. Muito baixo. Meu Deus. Mas Próximo a gente quadro. Vamos pro riu próximo porque, quadro. enfim. Vamos passar, porque pela sua risada aí é pesado demais. Nossa. Antes de falarmos do próximo quadro, Monster, muito obrigado. Monster, Agora já muito acabou, obrigado. tá? Valeu, Enfim. Ju, deixei de seguir. Gente, quem que eu deixo de seguir? Eu tenho uma dificuldade, eu acho que as pessoas, quando ela vende um determinado serviço, a obrigação delas é entregar aquilo que foi vendido. Então, assim, é um tipo de situação que eu não gosto, sabe? Eu acho muito chato. Pessoa que não entrega aquilo que vendeu. Nem não é o que prometeu, mas, assim, aquilo que vendeu. Porque prometer uma coisa, vender e entregar aquilo que você vendeu é outra. Então, eu deixo de seguir. E pra quem que você dá seu like? Para essas pessoas que entregam aquilo que foi contratado. Se eu vendi isso, eu vou entregar isso. E essa questão, eu agora vou fazer uma outra coisa para agradar o casal. Agrade, mas não deixe de entregar aquilo que você vendeu. Primeiramente, aquilo que você vendeu. Depois, aquilo que você quer dar de cortesia. Por quê, gente? Na cabeça do noivo, na cabeça da noiva, na cabeça da debutante, da mãe dela, está aquilo que ela contratou com você. Se é aquilo que ela contratou, então esse negócio de você ficar mudando as coisas de última hora, não deu certo, não tem. E também me fala, gente, me conta. Não faz essa questão também, faz as coisas sem participar do cerimonial. Por quê? O cerimonial é aquele que precisa saber do que está acontecendo. Por que você mudou, por que você não mudou, o que você faria. Então, você tem que jogar no mesmo time. Porque todo mundo ali, gente, é muito importante. Não é cerimonial melhor, não é o DJ melhor, não é o som melhor, não é o buffet melhor, não é o decorador melhor, não é nada o melhor. Somos todos melhores. Falhas pode acontecer, pode. Nós somos humanos. Eu antes queria chegar a 100%. Hoje eu falo que é os meus 99,9%, porque eu sou humana e eu não dependo 100% de mim também. Mas eu acho que seguir essas pessoas, dar um like para essas pessoas, eu dou assim, sabe, de coração aberto. E você me fez lembrar de uma outra coisa, de um outro indício de quem dá golpe. Gente, Sério, vocês viram, sério. né? Quem assistir esse episódio não cai em golpe. Vocês já repararam que os golpistas são cheios de dar brindes? Esse negócio de brinde mais. Sabe assim, é muita Dá coisa, muita coisa, né? A pessoa dá muita coisa, assim. Além das facilidades maravilhosas, você falou de dar brinde, né? Eu lembrei disso. O golpista, ele tem essa característica, tudo é brinde, tudo é brinde, tudo é brinde. Gente, entenda, tudo custa. Alguém tá pagando essa conta. E Ju, é tão legal, tão interessante, Miquel, porque essa questão de contratos e tudo mais, do que tá ali, do que não tá, e o cerimonial tá ali pra... No meu casamento, Thiago, Raíssa, eu amo vocês pra caramba, meus padrinhos de casamento, o Buffet da Flor, vai estar aqui em breve, com certeza, amo vocês. E aí eu só tinha uma única mesa no final do meu casamento. Já tinha se passado horas depois do combinado, o garçom ali com a gente até o final, mais do que do final. O meu casamento foi 4 horas da tarde, era 5, 6 horas da manhã isso. E eu sentado ali, eu virei pro Thiago, eu, minha esposa, o Thiago, o garçom ali do lado dele, a Raíssa, eu falei, cadê o caldo? No meu contrato tinha caldo, olha só. E eu, Thiago, cadê o caldo? Seu contrato tem caldo, não. Eu falei, tem caldo. E a gente começou a brincar, a discutir, até porque eles, meus padrinhos de casamento, nós muito amigos e tal. E minha esposa falou assim, larga de ser pobre. Eu falei, como assim? O Thiago não colocou o caldo, beleza. Mas ele colocou o bobó de camarão, não estava incluso. Ele colocou não sei o quê. Colocou o parma. Arroz negro. E eu falei, Não, Thiago, então não precisa do caldo não, obrigado. Mas ele me falou agora recentemente numa conversa, ele falou, Gustavo,
Se é uma situação que a gente estava conversando sobre contrato, ele falou, Gustavo, se é um contrato realmente, de fato, não que a gente tinha um contrato, né? Porque minha esposa é advogada, ela teve todos os contratos. Se você exigiu isso de todos, mesmo sendo amigos. Linda, perguntei horário, como que ia ser, quando encerrasse, porque ele era um pouco mais prolongado. E ele falou assim, Gustavo, eu posso anexar o que eu quiser, porque eu estou dando como bonificação, mas eu não posso retirar absolutamente nada. Então, nesse caso, você receberia 30% sobre o valor da multa que está no meu contrato previsto. E você concorda que tinha ficado na sua mente aquilo que vocês tinham, tipo, meio que acordado? Ele ainda colocou uma situação tipo tão assim, legal, ele me colocou dentro da situação. Ele falou, Gustavo, já pensou se você e a Jéssica tivessem se conhecido no Caldo e Companhia, o caldo era importante para vocês, da história? Você entendeu? Eu falei, uau, que é essa mas situação? O caldo não era importante, o bobó de camarão estava muito melhor. Sim, mas é aquilo que fica na cabeça da gente, na nossa mente, quando você conversa, quando você sabe. Então você fala, nossa, pra Jéssica ela é super, né? O bobó foi super importante. Mas ao mesmo tempo, ele, nossa, cadê o caldo, né? Então, justamente. Isso que é importante. Casal? Não, antes do casal novidade, a gente tem um aprendi com a vida. Aprendi com a vida, é porque eu tô invertendo tudo. Você bagunçou hoje. Gente, isso tudo é emoção. O que você aprendeu com a vida? Não, isso tudo, na verdade, eu acho que é isso um daqui. monster. Deixou a gente meio deslocado do tempo, a gente nem viu que já passou para mais de 1h30. Inclusive com uma caneca, Ale, muito obrigado mais uma vez pelo presente. Nossa, tá muito chique, né, Ale? Olha só. O que acontece? Essa questão de aprender com a vida, gente, eu acho que muita coisa. Muita, né? Inclusive, falando nisso, mas não dá golpe, gente. Até então, quando eu iniciei, né? Quando eu comecei a trabalhar com eventos, que foi com locação de vestidos de noiva, surgiu aí uma época, parceiros me procuraram e eu vendi, né? Eu fiz alguns pacotes. Só que eu cheguei à conclusão que eu não era especialista no buffet, eu não era especialista em decoração, então eu jamais iria vender. Então, foi um desapego que eu fiz muito fácil daquilo ali, porque realmente ele não fez parte, eu aprendi muito, porque eu fiz um orçamento uma vez, era um evento que aconteceria dentro da cidade, depois essa noiva mudou lá para o Jockey Camp, e aí, como era tudo esmiuçadinho, tudo certinho, qual que era o valor disso, o valor daquilo, ela acabou ficando com as coisas todas mais baratas, eu não havia calculado o frete. E eu acabei assumindo o frete. Então, assim, e em outra situação, eu tive que pagar rixôs, porque eu fiz a finalização no final de um evento, que também foi contratado cozinheiro, contratado isso, aquilo. Não que não tenha problema, tá, pessoal? Mas eu assumi, fiz a contagem, porém sobrou comida, buscar essa comida depois, tipo no domingo, lá no freezer, e sumiu os rixôs. Nossa. Com as tampas. E aí eu acabei tendo que pagar. Então, hoje, assim, para eu receber material de locação de terceiros, tem aí uma questão de eu ver com a noiva, ver com o casal como é que vai funcionar isso. Por quê? Eu assumo, e depois o pessoal fica no final de semana, aí sobra as coisas e querem levar para casa. E então, é uma coisa que eu aprendi mesmo com a vida. Essa questão de receber material, né, e também vender pacote eu não vendo, não faço. E não era um pacote muito grande, mas mesmo assim eu aprendi muito e não quero. É a questão da especialização, né? Cada um tem o seu trabalho, que é o que a gente falou também. Eu acho que quando você pega tudo, você começa a querer fazer tudo, você não faz aquilo que você deveria fazer bem feito. Você acaba deixando alguma coisinha, porque você cansa, né? Então, você precisa de saber bem o que realmente você gosta e você sabe fazer bem. E aí, sim. Ô, Ju, e qual que é aquele casal novidade que ainda não veio na sua vida de assessora, mas que se viesse você ia ficar muito feliz com as propostas dele? Gente, é tão estranho isso, porque se eu falar, eu acho que vai soar meio como... Ai, nossa, mas se você já está nesse nível... A única coisa que eu penso muito assim, eu sempre quero estar melhor do que eu estou, atender melhor, trazer algo para o meu cliente, né? Mas eu já realizei tudo que eu gostaria de realizar. Se eu falar que não, é mentira. Mas eu acho que um evento bem de manhãzinha, com um delicioso café da manhã, com uma recepção bem linda ali, eu acho que esse me pegaria. Falar que é fazer fora, aí, não sei, não é muito não. Mas aquele casamento de manhã, sabe aquele negócio bem campestre, aquele café da manhã bem gostoso, e os convidados chegando, café colonial. Aquele café colonial. Pensa, gente, imagina.
E a noiva vai viajar logo depois, vai para sua lua de mel. Pronto, acho que não precisa muito. Ai, eu posso falar que eu tive uma assim. Deu vontade de tomar um Da Sério? Junara. Gente, faltou. Vou ter que tomar um café frio. Da Junara, porque- e foi muito massa. Se as pessoas soubessem como que casamento de manhã é bom, quem gosta da manhã iria usar mais. É, porque a gente teve E o cuidado DJ ao que usar. fez final de tarde, aquela coisa toda, né? Que foi o Alok, né? Aham. Foi o Alok? Não, a Loki Não, fez ele manhãzinha. fez Nascer Aliás, do ele Sol fez em o uma Nascer segunda-feira. do Sol. Então, olha aí, gente. Inclusive, um grande abraço pro Rick Arruda. Em breve a Pensei gente que vai você estar ia com ele mandar um aqui. abraço pra Loki. O Rick, que foi fotógrafo desse casamento lindo. E antes da gente encerrar, né, só fazendo uma amarração aqui do nosso podcast, a gente falou de muitas características, lembrando que nem todo mundo que atua desse jeito que a gente falou é golpista, Sim, mas gente. por característica todos os golpistas atuam, né, com algumas dessas características que nós pontuamos. Nós não estamos dizendo que você não possa fazer assim ou assado, mas de Justamente. tudo que você for fazer, verifique a consistência jurídica dos contratos que você assina, verifique a consistência das empresas que você contrata e não das pessoas, porque qualquer profissional sério ali tem uma empresa por trás ali que dá respaldo. É óbvio que a gente coloca muito a nossa cara, mas a gente tem um CNPJ nas nossas costas. Muita atenção, muito cuidado. E saibam, não teve ninguém que deu o golpe que não tenha dado algum indício aqui ou acolá, né? Óbvio, como a Ju disse, ninguém coloca na testa golpista, mas acredito que inclusive o papel da assessoria é muito isso, ter esse feeling de sentir que tem um cheirinho diferente no ar e te desviar daquele fornecedor ou te alertar durante o processo que aquele fornecedor começou a dar alguns problemas, mas... E entenda que tudo que nós falamos também não é verdade absoluta. Não é porque a pessoa dá brinde que a pessoa é golpista. Não é daqui porque a a pessoa pouco dá tá muito dando desconto. mimo Pelo e a amor de pessoa já Deus. tá achando, Não, Sem gente. distorções, sem generalizações também. sem A sofrimento. gente realmente fala o que nós pensamos e o que nós já vivenciamos. Sim, porque- Tem uma frase que é marcante. Através das nossas experiências, nós sabemos reagir a situações. Ponto. Então, são as nossas experiências que estamos falando aqui. Ok? Por último, não menos importante, Ju, olhando para aquela câmera, falando para a noiva, para o noivo, qual o recado que você daria de motivação, de alegria para aquele casal que está prestes a se casar ou que está realmente no início de organização de um casamento? Vai lá. Nossa, olha, noivo, é um processo às vezes complicado, porque pode acontecer, né, de vocês chegarem aí nos desentendimentos, quando a noiva quer algo, o noivo quer algo, mas saibam, gente, viver a dois é muito bom, é muito gostoso. Sentiu o recado, vale Assis? a pena. Casem, se organizem, vivenciem esse momento, porque também é muito gostoso. Porque lá na frente vocês falam, nossa, valeu a pena. Eu gosto muito de trazer os meus noivos, eu gosto de fazer o cronograma justamente porque eu falo muito para eles. A gente faz essa parte chata para que vocês possam aproveitar a festa. Que no outro dia, quando vocês acordarem, vocês não falam assim, nossa, amor, tava ótima a festa. Nossa, a gente aproveitou, né? A gente gostou. Então, aproveitem cada instante, cada minuto, porque passa rápido. É um dia que, ó, é no estalar de dedos. Ju, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o nosso sim, ter dito sim pra gente. E é isso. Obrigado. Ai, Obrigado, gente. Ju. Ai, Obrigado eu por que relembrar agradeço. o nosso primeiro contato, as nossas vivências por aí. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, por tudo que você fez pelo meu casamento, Ai, que pela bom, nossa história gente. profissional que a gente tem também envolvido, pelo carinho que a gente tem no dia a dia de fazer alguns eventos em comum também, enfim. Obrigado por compartilhar tanto. E esse é o Podem Dizer Sim com Ju Guimarães, que não é parente da Alessandra Guimarães, tá? Não, gente. Coincidentemente. É mesmo, agora que eu reparei. Coincidentemente, não é. Gravamos no mesmo dia, No Alessandra mesmo Guimarães e E Ju Ju Guimarães. Guimarães, olha só, que coisa, Se você né? tá vendo a gente com a mesma roupa do Nossa, podcast anterior, é porque tudo foi muito gravado obrigada. no mesmo dia. E você Gente, repara obrigada. demais, para com isso. Esse foi o Podem Obrigada Dizer por- Sim. Com Monster.